Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 4. Capítulo 61. Após saber do acordo com seus pais e Yamada Ryu, que geralmente não se importa com nada além de si mesma, teve uma grande discussão com eles. Mas os pais de Yamada, que sempre a mimaram, não mudaram de ideia desta vez devido à atitude da filha. Você entendeu isso claramente, pois nunca esperou que discussões resolvessem o problema. Se quisesse obter a aprovação deles, primeiro precisava melhorar a si mesmo. Além disso, você concordou com as preocupações dos pais de Yamada. Se você não fosse aceito na Universidade de Tóquio, seria realmente difícil cuidar de Yamada Ryu no futuro. Assim como ela confiava em você incondicionalmente, você não queria que sua vida após o casamento fosse difícil para ela. Portanto, em comparação com antes, você trabalhou ainda mais, conciliando as aulas particulares dela com seus próprios esforços. Você frequentemente se sentia fatigado, mas era grato. Se não tivesse aceitado a ajuda da família de Yamada, seu corpo provavelmente teria sofrido. A nutrição adequada e um ambiente de estudo melhorado permitiram que você suportasse o estudo intenso e a pressão mental. O tempo passou num instante fugaz, e um ano se esvaiu rapidamente. Naquele ano, suas habilidades acadêmicas aumentaram exponencialmente. Sua nota acadêmica atingiu 10 e sua especialização de estudo atingiu o nível 5. Nota acadêmica 10? Ao ver o resultado, Minami, que estava absorta na simulação, levou um susto. Mesmo na vida real, após muito esforço, sua nota acadêmica atingiu apenas 8, e sua especialização nos estudos foi apenas de nível 4, com pouca ou nenhuma melhora. Assim, ele sempre achou que uma pontuação de 10 e uma especialização de nível 5 eram coisas lendárias. Mas ele jamais imaginou que na simulação, seu personagem pudesse atingir esse nível. Nota acadêmica 10. Que tipo de reino era aquele? Minami mergulhou novamente na simulação. Em sua mente, ele visualizava todos os esforços que havia feito para melhorar seu desempenho acadêmico. Ler, estudar, aqueles dias se tornaram o tema principal de sua vida. E o resultado foi: como você prometeu aos pais de Yamada após concluir o exame nacional centralizado. Você obteve resultados excepcionais que o diferenciaram de todos os outros candidatos e foi admitido na Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio. Devido às suas pontuações excepcionalmente altas, até mesmo o segundo lugar seria insignificante em comparação a você. Naquele ano, os candidatos da Universidade de Tóquio se referiram a ele como o ano de Minami, insinuando que, sob a sombra de Minami, todos os esforços dos estudantes eram insignificantes. Nem mesmo os pais de Yamada, que dirigiam um hospital particular em Tóquio, jamais imaginaram que você brilharia tanto em Tóquio. Como esperado, ter uma capacidade acadêmica de 10 é realmente anormal. Relembrando os testes simulados anteriores, os resultados de Minami foram apenas suficientes para ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio. Mas desta vez foi completamente diferente, pois você dominou todos os candidatos com absoluta superioridade. A diferença entre os dois era bastante significativa. Minami ficou maravilhada com a normalidade de ter uma capacidade acadêmica de 10, enquanto continuava a ler. No mesmo mês, em um dia sem nuvens, os pais de Yamada reconheceram oficialmente seu relacionamento com Ryu Yamada. Diante dos pais de Yamada, você permaneceu humilde após cumprir sua promessa, o que conquistou a simpatia deles. Os pais de Yamada começaram a considerar seriamente a questão do seu noivado com Ryu Yamada, deixando de lado seu sucesso em ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio. Ryu Yamada, que lhe dava aulas particulares há muito tempo, embora não tenha entrado na Universidade de Tóquio como se esperava, foi aceita na Faculdade de Belas Artes e Música da mais renomada Universidade Nihon. Ali, ela poderia continuar perseguindo seu sonho com a banda da qual fazia parte. Após o término dos exames, Ryu Yamada veio te visitar, preocupado com a sua preparação para os exames. Naquela noite, vocês dois discutiram a contragosto questões para o exame da universidade até tarde da noite. No dia seguinte, Ryu Yamada, que trouxe sua bagagem, começou oficialmente a morar com você. Em pouco tempo, você entendeu por que os pais de Yamada estavam preocupados antes. No dia a dia, ela dependia muito de você, era um tanto desajeitada e não sabia cozinhar. Sempre que ficava longe de você, começava a sentir fome, recorrendo a comer em restaurantes ou pedir comida para a viagem. Ela também costumava ter várias ideias extravagantes. Por exemplo, ela estaria praticando baixo com a banda pela manhã e depois pediria para você levá-la em viagens longas à tarde, mas à noite ela acharia os preparativos para a viagem muito trabalhosos e, em vez disso, escolheria uma pousada cara com águas termais nas proximidades para se hospedar. Sua abordagem entusiasmada fazia das noites o seu período mais confortável do dia. Ao mesmo tempo, você finalmente entendeu o que os pais de Yamada queriam dizer, sem uma certa base econômica. Era realmente difícil sustentar essa mulher indiferente e preguiçosa, de cabelo curto azul e com uma pinta em forma de lágrima. No mês seguinte, os pais de Yamada tomaram a iniciativa de visitá-la, e você decidiu, no dia do noivado, visitar formalmente sua família. E com o passar do tempo, o dia do noivado chegou rapidamente. Pela primeira vez, ela, que geralmente era destemida e indiferente aos olhares alheios, mostrou sinais de nervosismo na sua frente. Percebendo a ansiedade da sua noiva, você se aproximou do ouvido dela e a confortou gentilmente. Mas isso foi de pouca utilidade. Ela, aparentemente inexpressiva, agarrou sua mão, a pequena palma tremendo levemente.
Após o encontro, o carinho dos seus pais e da sua irmã fez com que ela, normalmente reservada, se sentisse um pouco perdida. Enquanto preparava a refeição, ela raramente se mexia e se levantava proativamente para ajudar na cozinha. No entanto, ela rapidamente voltou para o seu lado, com os dedos envoltos em um curativo, em meio a exclamações e surpresa. Sentada ao seu lado, ela pediu seriamente que você a ensinasse a cozinhar quando voltasse para casa. Você ficou sem palavras, mas acabou concordando com o pedido dela. Esta refeição foi agradável para ambos. Quer fosse você ou o pai de Ryu Yamada, ambos eram bastante hábeis em perceber o clima do ambiente, sob suas interações bem-humoradas e envolventes. O riso logo preencheu a mesa de jantar. Embora Ryu Yamada ainda não estivesse acostumada ao entusiasmo de seus pais e duas irmãs, ela se esforçava para corresponder. Naquela noite, embora pretendesse dormir em quartos separados, ela abraçou um travesseiro e veio te procurar. Apoiada em seus braços com pouca preocupação com o mundo exterior e sempre com um ar de narcisismo, ela revelou suas preocupações pela primeira vez, expressando seu receio de não ser uma boa esposa para você. A noite era profunda. Em nítido contraste com a ruidosa Tóquio, a província de Akita era muito tranquila à noite. Aqui, podia-se ouvir o som distante de carros. Podia-se ouvir o som fraco de corvos voando pelo céu. É claro que também se podia ouvir o som do coração dela batendo forte contra você. Será que eu realmente posso ser uma boa esposa para você? Como você pode se preocupar com uma coisa dessas? Isso não é típico de você, Ryu. Minami olhou para ela e encontrou seus olhos dourados o encarando. Sob a luz das estrelas, parecia que algo brilhava dentro deles. Estou falando sério com você. As provocações do noivo fizeram com que ela instintivamente desviasse o olhar, emitindo um som de leve descontentamento. Também estou falando sério. Minami não permaneceu em silêncio por muito tempo. Na escuridão, sua voz direta e inequívoca logo ecoou. Mesmo que eu não consiga cumprir as responsabilidades de uma boa esposa, acho que está tudo bem. Afinal, quais são exatamente as responsabilidades de uma esposa? Isso é demais. Nós nem casamos ainda, estamos apenas noivos. Além disso, o que eu gosto é dessa sua personalidade despreocupada, livre e espontânea. Isso mesmo. Minami nunca havia pensado em usar o casamento para sufocar sua personalidade inestimável. Silêncio. Após uma longa pausa. Então, sua voz ecoou pela sala. Eu nem sei cozinhar. Tudo bem, eu sei cozinhar. Se você enjoar da minha comida, sempre pode pedir comida para viagem ou comer fora. Eu não consigo nem lavar roupa. Agora existe um aparelho chamado máquina de lavar. Eu só sei tocar música e instrumentos. E sou perdulário com dinheiro, não sei me controlar. Não sei quanto tempo vai levar para recuperar o dinheiro que investi. Posso ganhar dinheiro para te sustentar. Você está tentando me transformar em uma pessoa inútil? Sendo um pouco indulgente demais, Ryu Yamada se aconchegou em seu ombro e reclamou, mordendo levemente seu braço. Dessa vez a pressão era extremamente suave, como um gatinho mordiscando seus dedos. Transformar Ryu em uma pessoa inútil também parece uma ótima ideia. Minami afastou carinhosamente os cabelos curtos que cobriam seus olhos e lhe deu um beijo suave. Ao ver o rosto indiferente dela corar rapidamente, ele deu uma risadinha. Ryu, às vezes você é realmente muito falador. Virando o corpo para longe de Minami, ela deu as costas para ele, recusando-se a encará-lo. Não sou de falar muito. Forçando-o a ficar frente a frente novamente, Minami desta vez não usou um tom provocador. Você só precisa continuar vivendo como tem vivido. Não mude a si mesmo por causa de fatores externos. Ele expressou tudo o que queria dizer. Vou me casar com Ryu Yamada, não com alguém como minha irmã, uma esposa e mãe virtuosa. Você está insinuando que eu não sou virtuoso? Minami não respondeu. Ele simplesmente beliscou seu rosto macio e branco. Ela fez beicinho e virou o rosto novamente, mas desta vez, Minami simplesmente segurou seu rosto e a beijou. Minami, o que você está fazendo? Acho que você quer que eu te beije. Minami, você está falando bobagens. Antes que ela pudesse terminar a frase, Minami a beijou novamente. Você quer que eu te beije? Minami aproveitou a rara oportunidade para ser assertiva. Não, O som se prolongou. É assim mesmo? Minami perguntou novamente. Isso depende de você, Ryu. Após alguns beijos, a pessoa geralmente despreocupada, indiferente e preguiçosa finalmente se rendeu. O que aconteceu a seguir não precisava de mais explicações. Sob seu conforto, Ryu Yamada finalmente se livrou das inseguranças de estar noivo. Ela voltou ao seu estado normal, mas parecia ainda mais confiante e narcisista do que antes. Ela costumava dizer aos outros que mesmo sem esforço, seu belo noivo era suficiente para sustentá-la por toda a vida. Parecia uma demonstração de orgulho, mas claramente ela gostou do processo. Após colocar o anel de noivado, ela manteve sua indiferença habitual, mas publicou várias mensagens nas redes sociais. E quando ela publicou essas atualizações, uma conta do Isosta chamada @kita0421, que normalmente compartilhava atualizações pessoais diariamente, não era atualizada há 3 semanas inteiras. É quase um mês depois, ela finalmente enviou seus parabéns a Ryu Yamada. As férias terminaram em breve e vocês dois entraram na fase de estudos na universidade. E com o impulso de uma capacidade acadêmica de 10, o conhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio era apenas um tópico avançado para você assimilar, não representando nenhum desafio significativo. O ouro brilha onde quer que esteja e você também naturalmente brilhou. Os desafios dos seus colegas foram resolvidos sem esforço pelas suas mãos, e as questões colocadas pelos professores da universidade dificilmente representaram um obstáculo para você. Você se destacou consistentemente entre seus colegas, obtendo notas excelentes. Os professores de medicina da universidade simpatizaram com você e por meio das apresentações que fizeram a você, você conheceu diversas pessoas influentes em Tóquio. Sob a orientação deles,
Você finalmente entendeu que a Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio parecia ser um ponto de encontro para intercâmbios entre as elites de Tóquio. Essas conexões eram extremamente necessárias, e você não as recusou, mas começou a desenvolver sua própria rede dentro da faculdade. E entre eles, o número de mulheres era bastante significativo, e uma parcela considerável das socialites de Tóquio não se importava se você tinha uma noiva, frequentemente enviando indiretas explícitas devido à sua reputação de gênio e boa aparência. Normalmente você recusava educadamente as investidas deles e se insistissem, você os bloqueava e excluía. No entanto, mesmo depois de ser tratado dessa forma, eles não se importaram nem um pouco, considerando isso parte da sua personalidade. Além disso, mesmo que você bloqueasse os números de telefone deles, bastava conseguir um novo número para eles. Um fã-clube composto principalmente por mulheres surgiu em sua homenagem na Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio. Entretanto, por outro lado, Ryu Yamada, estudante da Faculdade de Belas Artes e Música da Universidade Nihon, recebeu recentemente vários convites de admiradores ativos. Com sua beleza gélida e surpreendentemente andrógina, ela era muito elogiada por alguns homens. Ignorava completamente esses convites e para aqueles que a cortejavam incessantemente, respondia com desdém e repulsa. Esses fatores externos nunca afetaram o amor entre vocês dois. O romance de vocês ainda estava na fase inicial. Você, com sua habilidade social, rapidamente estabeleceu muitas conexões com figuras importantes na área médica de Tóquio, que inclusive lhe garantiram que, assim que você se formasse em medicina, eles lhe arranjariam um emprego bem remunerado em seus hospitais. Diante desses convites, você não aceitou imediatamente. Em vez disso, optou por passar suas férias estagiando em diversos hospitais. Você acumulou experiência clínica e de estágio substancial na área médica. Suas habilidades amadureceram gradualmente e seu conhecimento ultrapassou de um estudante médio da Universidade de Tóquio, além de construir uma extensa rede de contatos. Após se formar, você recusou todos os convites de amigos, aceitando resolutamente um cargo no hospital particular administrado pela família Yamada, para grande surpresa deles. E um ano depois, você pediu Ryu Yamada em casamento. Capítulo 62. Após trabalhar por um ano no hospital particular da família Yamada, você pediu Ryu Yamada em casamento. No entanto, a cena que você imaginou dela aceitando imediatamente seu pedido de casamento não aconteceu. Sua noiva, que vinha comprando roupas e diversos itens para você desde o ensino médio, estava agora pedindo 8.000 ienes pela primeira vez. 8.000 ienes? Embora para agora bem-sucedida Minami, 8.000 ienes não representassem muito dinheiro. Mas Ryu Yamada achou estranho pedir dinheiro a ele. Curioso para saber o que ela, com seu espírito livre de sempre, estava planejando fazer. Sim, 8.000 ienes. Enquanto praticava baixo, Ryu Yamada largou o instrumento. Em seguida, apoiou o queixo com a mão direita, enquanto estendia a mão esquerda para frente num gesto de me dê dinheiro. Agora com 23 anos, Ryu Yamada amadureceu bastante em comparação com seus tempos de colégio, sendo o único aspecto inalterado seu rosto preguiçoso, porém gracioso, e seus cabelos curtos e azuis que se esvoaçavam suavemente. A pinta em forma de lágrima no canto do olho lhe conferia um charme indescritível. O que você quer fazer desta vez? Minami não se apressou em entregar o dinheiro. Em vez disso, sentou-se atrás de Ryu Yamada, puxando-a naturalmente para seus braços, e perguntou, curioso. Sua noiva sempre teve várias ideias excêntricas. O que será desta vez? Não se preocupe com isso. Com um pouco de esforço, Ryu Yamada se desvencilhou de Minami e o encarou com um olhar vazio, dizendo, pense bem, desde o início do nosso relacionamento até agora, eu tenho sido quem gasta dinheiro com você. Será que é só por isso? Minami apertou a mão dela, divertida. Meus pais também têm gasto dinheiro com você. Apertando a mão de Minami em resposta, Ryu Yamada enfatizou novamente. Minami pigarreou 2 vezes. Sua noiva estava dizendo a verdade inegável. Desde o ensino médio, a família Yamada o subsidiou durante toda a sua formação universitária, e não pararam nem mesmo depois da formatura. A maior parte das roupas que ele usava foram compradas com muito carinho por Ryu Yamada. Pensando bem, ficou evidente que tanto Ryu quanto seus pais estavam gastando dinheiro com ele. Quando Minami estava prestes a dizer algo mais, Ryu Yamada estendeu a mão mais uma vez. 8.000 ienes. Sua voz enfatizou o pedido. Tudo bem, então. Atendendo ao pedido repentino de sua noiva, Minami assentiu com a cabeça, tirou 10.000 ienes da carteira e entregou a ela. Mas ele não esperava que, em vez de aceitar o dinheiro prontamente desta vez, a senhorita Yamada inclinasse ligeiramente a cabeça e levantasse um dedo. Apenas 8.000 ienes. Tenho 10.000 ienes na carteira, não tenho muito troco e não seria melhor ter mais 2.000 ienes? Minami ficou intrigada com a teimosia dela. Ryu, vá trocar por notas menores. Desta vez, a senhorita Yamada pareceu bastante insistente. Multar. Embora não entendesse o que sua noiva queria, Minami ainda assim foi até uma loja de conveniência próxima, comprou algumas coisas e trocou o dinheiro por 8.000 ienes. Minami tomou a iniciativa de abordá-la novamente e entregou-lhe o dinheiro. Dessa vez, sua postura antes fria finalmente revelou uma expressão de satisfação. Da mesa próxima, ela retirou um formulário cuidadosamente organizado que parecia ter sido preenchido há muito tempo, entregando-o casualmente a Minami. Preencha-o. Breve e conciso como sempre. Será este mais um acordo desigual?
Sem sequer olhar para o conteúdo, Minami comentou em tom de brincadeira, antes de voltar seu olhar para o objeto. Então ele fez uma pausa. Ele viu que o topo do formulário trazia claramente os 3 caracteres em negrito, certidão de casamento com uma cópia abaixo, e na parte inferior, um formulário de pedido de casamento para o cartório. Todos os campos que exigiam os dados e carimbos da mulher haviam sido preenchidos com capricho por Ryu Yamada. O que está errado? Ao vê-lo atônito, Ryu Yamada não pôde deixar de franzir suas belas sobrancelhas. Controle-se. Foi por isso que você queria 8.000 ienes? Minami finalmente entende. Minami finalmente chegou a uma conclusão. Ao colocar a cédula de registro de casamento sobre a mesa, ele lançou um olhar para Ryu Yamada. No Japão, o registro de casamento no cartório local não é gratuito, há uma taxa de processamento obrigatória. O registro padrão custa 5.000 ienes e a certidão de casamento oficial é emitida em até 4 dias úteis. Se um casal quiser acelerar o processo, precisa pagar um adicional de 3.000 ienes para um pedido urgente. Você está pagando pelo registro de casamento. Ao ver Minami olhando para ela, Ryu inclinou a cabeça de forma adorável, sem demonstrar nenhuma hesitação. Ryu Yamada nunca sequer considerou rejeitar sua proposta. Ela simplesmente sentia que do ensino médio à universidade, você sempre havia tomado a iniciativa. Você já havia tirado 1/5 da vida dela. E em seguida, você tiraria a vida dela inteira. Portanto, aos olhos dela, cobrar 8.000 ienes por essa etapa final não era nada caro. Como Ryu naturalmente preferia paz e tranquilidade, a cerimônia de casamento de vocês não foi extravagante. Você convidou apenas amigos próximos, incluindo seus antigos colegas de classe e os membros da banda Kesoku. No seu casamento, todos os membros da banda Kesoku lhe deram suas bênçãos. A única que teve dificuldade em aceitar isso foi Kita Ikuyo. No fim, até mesmo Kita teve que aceitar a realidade. Mas na recepção do casamento, ela, que raramente bebia álcool devido à sua rigorosa rotina de beleza, acabou bebendo muito. Sua vida de casada com Ryu Yamada foi extremamente gratificante. Mesmo depois de se formar na universidade, Ryu continuou se apresentando com a banda Kesoku. Você apoiou totalmente a carreira musical dela, nunca a impedindo de progredir. E embora seu hábito de gastar dinheiro tão livremente muitas vezes a deixasse frustrada com o orçamento doméstico, você havia assistido a muitas apresentações ao vivo da banda Kesoku. Para seus ouvidos treinados, a música deles era impecável. Você sentia que a única coisa que lhes faltava era a oportunidade certa para alcançar o sucesso. Como cirurgião altamente qualificado, você naturalmente conheceu muitas figuras influentes em Tóquio, incluindo membros proeminentes da indústria musical. Utilizando essas conexões, você secretamente providenciou a participação da banda Kesoku em um festival de música. E ao fazer isso, eles alcançaram uma classificação impressionante. A banda de rock formada por 4 garotas finalmente chamou a atenção da cena musical independente. Com o crescente reconhecimento, a situação financeira da Kesoku Band passou de negativa para positiva. Sua esposa, que sempre fora uma gastadora compulsiva, finalmente viu sua renda se estabilizar. As atividades da Kesoku Band finalmente estavam no caminho certo. Isso é bom. Ao relembrar os momentos da simulação, Minami assentiu levemente com a cabeça. Embora seu relacionamento com Ryu sempre tivesse sido tranquilo, ele também mantinha um olhar atento sobre os outros membros da banda Kesoku. Embora o progresso deles tenha sido um pouco mais lento em comparação com as simulações anteriores, eles ainda, passo a passo, subiram firmemente em direção aos seus sonhos. Minami soltou um pequeno suspiro de alívio. Mas no segundo seguinte, seu coração se apertou novamente. Mas quando tudo parecia estar indo bem, surgiu uma crise inesperada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 63. E quando tudo parecia estar indo bem, o desastre aconteceu. No momento em que esta frase apareceu, Minami sentiu-se inquieta. Uma crise. Desta vez, ele conseguiu conciliar os estudos com a saúde física. Não havia a menor possibilidade de ele ter morrido de excesso de trabalho. E Ryu não era como Itori Goto. Ela era autoconfiante e otimista, totalmente dedicada à carreira de sua banda. Com o sucesso recente da Kesoku Band, era improvável que ela tivesse sofrido algum tipo de colapso nervoso. Poderia ter sido um acidente de carro? Com o senho franzido, Minami continuou lendo o registro da simulação. Enquanto Ryu estava concentrada em sua banda, nem ela nem seus pais perceberam algo importante. Há muito tempo que o pai dela vinha sofrendo de fadiga severa. A princípio, ele presumiu que fosse simplesmente exaustão por administrar um hospital particular. Para não preocupar a esposa e a filha, ele nunca levou isso a sério. Mas com o passar do tempo, os sintomas pioraram. Seu cansaço tornou-se mais frequente. Em alguns momentos, ele sentia falta de ar e tinha dificuldade para respirar. Você foi o primeiro a perceber. A maioria das pessoas não notou nada de incomum. Mas você, que sempre foi muito perspicaz, percebeu rapidamente que algo estava errado. Insistindo em um exame médico completo, você examinou pessoalmente o pai de Ryu. E ao analisar os resultados, você fez uma descoberta chocante. Seus pulmões estavam sofrendo falência irreversível. Com o tempo, o que antes era um problema menor evoluiu para uma doença terminal. Mesmo com sua incomparável experiência médica, não havia cura. Se ao menos tivesse sido descoberto antes, teria sido tão fácil de tratar. Eu vejo. Minami soltou um longo suspiro ao se dar conta da realidade. Então não foi ele nem Ryu que encontraram problemas. Era o pai dela. O amor e a bondade de um pai. O pai de Ryu era um bom homem. Minami sempre soube disso.
Apesar de vir de uma família rica, ele nunca menosprezou Minami, que na época era apenas uma estudante do ensino médio. Em vez de, ele havia generosamente oferecido apoio financeiro para os estudos de Minami, e em nenhum momento ele desrespeitou os pais de Minami por suas diferenças de classe social. Quando se tratava de lidar com o relacionamento de Minami e Ryu, o pai dela sempre a apoiou muito. Minami não guardava ressentimento, apenas gratidão. Este homem, que tinha feito tudo perfeitamente como sogro, não merecia esse destino. Minami cerrou os punhos. Na simulação anterior, ele estava muito concentrado na banda Kesoku, e ignoraram completamente os sinais de alerta. Mas agora, ainda haveria tempo para fazer algo a respeito? A simulação continuou. Você sente um peso enorme no coração? Deitado na cama do hospital, o pai de Ryu Yamada tentava confortá-lo, dizendo para você não se preocupar. Ao mesmo tempo, ele implorou a você não contar à mãe de Ryu nem ao próprio Ryu sobre sua condição. Mas desta vez, diferentemente de antes, quando você respeitava os desejos dele, você recusou. Isso era algo que tanto a mãe de Ryu quanto sua esposa tinham o direito de saber. Você não queria esconder isso deles, nem poderia. Ao ver sua postura firme, o pai de Ryu esboçou um pequeno sorriso de aceitação. Ele não discutiu mais. Você avisou Ryu e a mãe dela rapidamente. E ao ouvir a notícia, eles correram para o hospital, deixando-o se despedir. Compreendendo a situação, você saiu silenciosamente da sala. Não muito tempo depois, era possível ouvir a mãe de Ryu soluçando dentro do quarto do hospital. Momentos depois, Ryu saiu com um rosto inexpressivo. Você deu um passo à frente para encontrá-la. Ela não chorou dentro do quarto, mas no momento em que ela te viu, ela não conseguiu mais se conter. Ela desabou em seus braços, aconchegando-se contra seu peito. As lágrimas dela encharcaram sua camisa, mas você não disse nenhuma palavra superficial de consolo. Você simplesmente a abraçou forte, acariciando seus macios cabelos azuis, aceitando silenciosamente sua dor e tristeza. Mas chorar não pode mudar a realidade. O que já aconteceu não pode ser desfeito. O estado de saúde do pai de Ryu continuou a piorar. Seus níveis de oxigênio no sangue caíam diariamente devido à insuficiência pulmonar. Sem hesitar, você o transferiu para a unidade de terapia intensiva. Você o colocou em um ventilador para auxiliar em sua respiração cada vez mais difícil. Mas mesmo assim, seu estado de saúde não melhorou. Um ventilador só poderia prolongar sua vida. Não foi possível reverter o dano. Todos os dias, Ryu e sua mãe o visitavam. E todos os dias, eles pediram que você atualizasse as informações sobre o estado de saúde dele. Para você, isso era uma forma de tortura em si mesma. Você não queria contar a eles a dura verdade. Mas você não teve escolha a não ser contar a eles. Um dia, sua esposa, que nunca havia lhe pedido nada antes, te abracei com força. Com voz suplicante, ela implorou: por favor, salve meu pai. Você acariciou os cabelos dela? Olhou para o seu rosto cansado e delicado, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. E você prometeu: farei tudo o que estiver ao meu alcance. A partir de então, você esgotou todos os métodos de tratamento possíveis. Você pesquisou todos os procedimentos possíveis. Você dedicou-se de corpo e alma para salvá-lo. Mas isso teve um preço para você. Você raramente dormia e sua saúde piorou. Houve momentos em que você quase desmaiou de exaustão. Mas apesar de todos os seus esforços, apesar de seus conhecimentos médicos de ponta, nada podia impedir o inevitável. Seu quadro clínico foi apenas retardado, mas não revertido. Seus momentos finais, à beira da morte. O pai de Ryu chamou você para o quarto dele. Não faça essa cara, Shoji. Deitado na cama, ligado a um ventilador. Ele teve dificuldade em virar a cabeça e olhar para você. Sua voz estava fraca. Ele estava quase sem energia. Você permaneceu em silêncio. Você caminhou até o leito dele, encostando a cabeça no colchão, olhando para ele. Você sabia. Você não conseguia falar. Se você falasse, isso só lhe roubaria o pouco tempo e força que lhe restavam. A chama de sua vida estava se apagando. Por um fio, estou me mantendo à tona. Como estão Ryu e Komiko, a mãe de Ryu? Seus olhos estavam vazios, fixos no teto. Sua voz ficou ainda mais fraca. Eles estão bem. Saudável, sem problemas. Pai, você respondeu gentilmente, seguindo sua linha de visão. Mas tudo o que se podia ver era um teto branco liso. É mesmo, que bom. O pai de Ryu levantou a mão lentamente. Você entrou em contato imediatamente, segurando seus dedos trêmulos e frágeis. Mesmo no quarto de hospital aquecido, ele sentiu a pele fria, ficando mais frio a cada segundo. Cuide deles, cuide deles, cuide deles. Sua consciência começou a se esvair. Deitado ali, ele murmurava sem parar, como se estivesse recitando um mantra. Cuide deles, cuide deles. Sua voz foi ficando cada vez mais fraca. Você não disse muita coisa. Você apenas assentiu com a cabeça firmemente. Eu vou. Um último momento de paz. Como se ele finalmente tivesse recebido a promessa que tanto almejava. O homem que antes estava tenso e resmungando foi relaxando aos poucos. Você gentilmente colocou a mão dele de volta no chão. Então você saiu em silêncio. Do lado de fora da porta, Ryu e sua mãe estavam esperando. Sem dizer muito, você simplesmente se afastou. Você sabia. Você não poderia tirar deles a última chance de vê-lo. De dentro do quarto, era possível ouvir Ryu e sua mãe chorando. Se você tivesse percebido antes, talvez isso não tivesse acontecido. Mas já era tarde demais. O arrependimento não mudou nada. O falecido retorna à paz. É enquanto os vivos devem continuar, carregando o fardo. A mãe de Ryu, dominada pela dor, não conseguiu lidar com os preparativos do funeral. Você assumiu a responsabilidade, cumprindo a promessa que você fez ao pai de Ryu. Você se tornou o pilar que sustentou Ryu e sua mãe.
No dia em que o pai de Ryu foi sepultado, choveu muito, e de pé na chuva, Ryu permaneceu em silêncio. Sua expressão fria e indiferente de sempre estava agora tomado por uma profunda tristeza. Você se aproximou rapidamente, segurando um guarda-chuva sobre a cabeça dela, olhando para sua figura encharcada, observando as gotas de chuva escorrerem por suas bochechas. Não dava para saber se era chuva ou lágrimas. Seguindo em frente, você queria honrar o último desejo do pai de Ryu. Você se ofereceu para que a mãe de Ryu viesse morar com vocês. Mas ela recusou. Ela queria ficar na casa onde ela e o marido compartilharam tantas lembranças. Você respeitou a decisão dela. Você engoliu sua dor e prosseguiu. Ryu também não permaneceu mergulhado na tristeza por muito tempo. Ela sabia. Não era isso que o pai dela teria desejado. Ela retornou à banda Kesoku, jogando com ainda mais paixão do que antes. E um dia, você recebeu notícias inesperadas. Ryu estava grávida. Naquele momento, você se desapega do trabalho. Você confiou suas funções hospitalares aos seus aprendizes. E você se concentrou inteiramente nos preparativos para a chegada do seu filho. E 280 dias depois, sua filha nasceu. Ryu deu-lhe o nome de Yuna Shoji. Normalmente, além de encerrar as atividades da banda, você tem outra atividade diária, que é cuidar da saúde e do desenvolvimento de Shoji e Yuna. Yuna puxou mais a mãe do que a você. Ela não é muito entusiasmada com as pessoas e tem um comportamento indescritivelmente frio. Só quando está frente a frente com você é que ela deixa de lado seu bom humor e toma a iniciativa de pedir um abraço. Você sempre fará o gesto de beijar Yuna. Nesse momento, você sempre abraçaria sua esposa de maneira afetuosa, indicando que já tem uma favorita. Em resposta, Yuna sempre ficava irritada e com muita inveja da mãe. A banda Kesoku ainda estava em formação, e você levava Shoji e Yuna aos shows de Shoji Ryu depois do trabalho. O número de fãs, que inicialmente era pequeno, agora é muito substancial. No palco, os dedos brancos de Ryu saltam com uma indescritível sensação de bravura e secura. Como se tivesse descoberto um novo mundo, Yuna, que estava agarrada ao seu pescoço, confidenciou que quando crescer, quer ser tão bonita quanto a mãe e casar com alguém como o pai, e pediu que você não contasse para a mãe dela. É um segredo seu. Ao que você apenas sorriu e acenou com a cabeça em concordância, depois se virou e contou a Ryu sobre isso. Após saber da notícia, Ryu inclinou a cabeça e no dia seguinte, levou Yuna para a sala de ensaio dos bastidores da banda Kesoku. Naquele dia, Yuna estava à beira das lágrimas praticando seu instrumento. Naquela noite, Ryu abraçou Yuna e disse em voz baixa, mas séria, que o pai dela era dela. Mas talvez ela também tenha herdado seu talento para aprender, e seu progresso no aprendizado do baixo foi muito rápido. Você percebeu isso e, considerando que Yuna gostava muito de instrumentos musicais, sempre a levava para a sala de ensaio da banda quando ela estava fora da aula. Quando você estava muito ocupado, você a levava para a sala de ensaio da banda. Quando você ficou realmente ocupado novamente, você a ensinou a tocar baixo, já que você também sabia tocar alguns instrumentos. É quando ela estava ocupada, você a ensinou a tocar baixo. Ao confiar na adorável Yuna, você rapidamente conquistou a aprovação de todos na banda Kesoku. Você se aproximou de Ikuyo Kita, Ijishi Nijika e Itori Goto. O tempo continuou a passar. O tempo continua a retroceder. Sob a sua cuidadosa educação e a de Ryu, Yuna se tornou uma estudante exemplar do ensino médio, e suas habilidades no baixo melhoraram exponencialmente. Em termos de personalidade, ela é semelhante a Ryu. Com seu cabelo curto e azul e seu jeito elegante e descolado, ela é muito popular na escola. Mas entre mãe e filha, elas parecem ser muito próximas. No entanto, parece haver uma rivalidade secreta entre mãe e filha. Ryu costumava perguntar a Yuna que tipo de garotos ela gostava e que já era hora de ela se apaixonar, visto que já estava no ensino médio. Nessa época, Yuna sempre apontava para você que já era de meia idade, mas ainda tinha um comportamento elegante e descontraído, e dizia que gostava de homens como o papai. Nesse momento, Ryu costuma te parar com o rosto da filha coberto de linhas pretas e te dá um beijo apaixonado na frente um do outro, proclamando que aquilo lhe pertence por direito próprio. As discussões diárias deles não te afetam, porque esse tipo de discussão rotineira também é um sinal de felicidade na sua opinião. Isso não te afetou? Minami, ao presenciar isso, não pôde deixar de esfregar as sobrancelhas. Em primeiro lugar, você precisa entender uma coisa sobre mim na simulação. A síndrome do pai é uma doença, daquelas que precisam ser tratadas. Mas ao ver isso, Minami provavelmente também entendeu que a simulação deveria terminar em breve. Então, ele teria que considerar outra coisa. Na simulação, o pai de Yamada Ryu havia falecido porque não percebeu a doença a tempo. Mas e o pai de Yamada Ryu na vida real? Minami sentiu que talvez devesse encontrar alguma oportunidade para contar ao verdadeiro Yamada Ryu sobre isso, para mudar o resultado e amenizar o arrependimento. Capítulo 64. Exatamente como Minami Shoji havia pensado, a simulação estava chegando ao fim, e sua vida cotidiana continuou, sua família estava feliz e você vivia sem preocupações. Sob sua orientação, Shoji Yuna rapidamente se juntou a uma banda de rock muito conhecida. Com suas habilidades excepcionais no baixo, ela conquistou uma enorme base de fãs em pouco tempo. Seu rosto andrógino e refinado cativou instantaneamente tanto fãs do sexo masculino quanto do sexo feminino. Diferentemente de sua mãe, Yuna nasceu em um ambiente privilegiado. Ela também herdou seus talentos acadêmicos. Mesmo não sendo particularmente estudiosa, ainda assim figurava entre os melhores da sua turma. Naquele mesmo ano, Shoji Yuna passou facilmente no exame de admissão para o Departamento de Artes da Universidade Nihon, um feito que Yamada Ryu havia lutado imensamente para alcançar. Ao ouvir a notícia, Yuna provocou sua mãe sem parar. Mas Ryu não se importou nem um pouco.
Mantendo sua postura elegante e calma de sempre, ela te puxou para um beijo bem na frente da Yuna. Diante dessa demonstração descarada de afeto em público, Yuna rangeu os dentes de frustração com o comportamento exibicionista e desprezível. Mas ela era impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Uma vida de felicidade e paz. O tempo passou. Ao contrário de Yuna, que continuou avançando. Você e Ryu tinham entrado em uma fase diferente da vida. À medida que vocês dois envelheciam, a saúde de ambos permanecia estável. Mas em comparação com antes, a energia de vocês havia diminuído visivelmente. No entanto, nenhum de vocês se importou. O encontro de vocês nesta vida foi o maior tesouro que tiveram. Antes que seu tempo acabasse. Você só queria aproveitar o resto dos seus dias juntos. Você se afastou temporariamente de suas funções no hospital. Você e Ryu partiram para viajar pelo mundo. Ryu sempre quisera viajar, mas achava muito trabalhoso. Desta vez, livre de responsabilidades, você finalmente teve tempo para relaxar. Vocês viajaram juntos pelo Japão. Você testemunhou a beleza do Canadá, da Noruega, da Suécia e da Rússia. Viu a última viagem romântica de uma linha de trem desativada. Sentiu a solidão do farol e das gaivotas ao longo da costa. A vida tem duração limitada, mas sua profundidade é infinita. Apoiando-se mutuamente de mãos dadas, vocês aguardavam ansiosamente a próxima aventura, a China do outro lado do mar. No entanto, você mal chegou à primeira parada antes que o tempo parasse para sempre entre você e ela. Uma despedida nevada. Foi um dia de forte queda de neve. Vinda às pressas do Japão, Shoji Yuna chegou à China após receber a notícia. Lá, ela viu você e Ryu sentados juntos num banco, encostados um no outro, profundamente adormecidos. Seus rostos exibiam sorrisos serenos, como duas almas perdidas num sonho de felicidade. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas. Simulação concluída. Pontuação final, 89 pontos. E a avaliação do sistema, um amor que durou uma vida inteira, embora ligeiramente imperfeito. O encontro de vocês foi um acidente, mas acidentes costumam trazer os encontros mais inesperados e belos. No início, Ryu tinha um leve interesse em você, mas não nutria sentimentos românticos. O vínculo entre vocês se fortaleceu por meio da paixão dela pela música. Inicialmente, ela só queria sua ajuda por curiosidade. Mas nesse processo, sua dedicação, sinceridade e atitude inabalável a cativaram. Foi aí que começou a sua história de amor. Na sua juventude, você confessou para ela. Ela hesitou, mas acabou aceitando seus sentimentos. Seu relacionamento teve seus altos e baixos, mas no geral, tudo correu bem. Por você, ela estava disposta a mudar, mas você nunca deixa se sacrificar. Ela estava disposta a abrir mão de tanta coisa por você, mas você não permitiria. O amor de vocês se fortaleceu ainda mais. A vida nem sempre foi perfeita. A morte repentina do pai deixou uma cicatriz irreversível em seu coração. Uma tristeza silenciosa que ela carregou sozinha. Na meia-idade você teve uma filha. A maternidade trouxe novas alegrias. Juntos, vocês viram sua filha crescer. Em seus últimos anos, depois de trabalharem incansavelmente por tanto tempo, vocês dois finalmente escolheram viver para si mesmos. Vocês viajaram juntos, sempre seguindo em frente. No fim, vocês faleceram juntos, envolvido pela felicidade. 89 pontos, hein? Tão perto de um final perfeito. Persistia um sentimento de arrependimento. Mas, considerando que esta foi apenas a primeira simulação com Ryu, Minami Shoji teve que admitir, a compatibilidade entre eles era absurdamente alta. Com Itori Goto foram necessárias 4 rodadas de simulações para alcançar um final perfeito. Já com Ryu, uma única simulação foi suficiente para que eles chegassem perto. O maior arrependimento nesta simulação? O falecimento de seu pai. Aparentemente Ryu nunca mencionou isso. Mas no fundo Minami Shoji sabia. Ela devia estar sentindo uma dor inimaginável. Ela simplesmente a reprimiu, escolhendo suportá-la sozinha. Afinal, o arrependimento era inevitável. Minami entendeu. Mas ao mesmo tempo, isso era algo que ele ainda podia mudar. Na simulação, o pai de Ryu negligenciou a própria saúde durante anos, o que acabou por levar à sua insuficiência pulmonar terminal. Mas na realidade, isso ainda não tinha acontecido. E se algo ainda não aconteceu, ainda pode ser alterado. Se ele avisasse Ryu agora, se ele a incentivasse a fazer com que o pai dela fosse examinado, talvez o resultado fosse diferente. Talvez eles pudessem detectar a doença precocemente e evitar que isso acontecesse, mesmo que o tratamento não fosse suficiente. Minami Shoji deu uma olhada na loja de itens do sistema. Lá estava. Cura universal, 900 pontos de afeto, caro. O suficiente para fazê-lo hesitar. Mas se forem 900 pontos de afeto, poderia salvar uma vida? Poderia evitar arrependimentos? Então gastar esse dinheiro valeria a pena. Provavelmente. Minami suspirou. Bem, talvez ainda doesse um pouco. Gastar 900 pontos não foi pouca coisa. Mas se isso significasse cumprir sua promessa ao pai de Ryu, se isso significasse proteger tanto Ryu quanto sua mãe, então ele não hesitaria. Amanhã, quando ele visitou Starry, ele avisaria Ryu. E se após um exame, descobrissem que o pai dela realmente não tinha condições de receber tratamento normal, então ele gastaria 900 pontos para comprar a cura universal. Sem perguntas. Com essa decisão tomada, Minami analisou os resultados finais da simulação. Recompensas da simulação. Desbloqueado. Limite de aprendizagem. Cartão de personagem Minami Shoji. Desbloqueado. Especialização médica nível 2. Minha própria ficha de personagem. Essa foi a primeira vez que ele viu isso. Ele leu a descrição. Limite de aprendizagem. Cartão de personagem Minami Shoji. A aprendizagem é a escada do progresso humano. Como um gênio nato com esforço suficiente, você pode facilmente alcançar o ápice da capacidade humana. Efeito.
Com este cartão você pode obter instantaneamente proficiência de nível 2 em qualquer habilidade que desejar. Minami Shoji ficou estupefato. Esse foi absurdamente poderoso. Se alguém seguisse a explicação fornecida pelo sistema, enquanto ele usasse essa carta de personagem, ele seria capaz de obter imediatamente qualquer especialidade de nível 2 que desejasse. Digamos que ele quisesse se especializar em beisebol, contanto que usasse essa carta de personagem, ele seria capaz de atingir imediatamente o nível 2 de jogador de beisebol amador de elite. Minami ficou surpresa por um tempo, mas logo se sentiu um tanto aliviada. Na simulação de si mesmo, o valor de força acadêmica de 10, especialização de aprendizado de nível 5, já pode ser considerado o limite dos seres humanos. Independentemente de se tratar de medicina clínica ou teoria, sua versão simulada já havia aprendido tudo com um único olhar, sendo verdadeiramente um gênio da aprendizagem. O nome limite do aprendizado era bem merecido, e era natural que ele pudesse ter um impacto tão forte. Acontece que ele não tinha nenhuma especialidade de que precisasse particularmente naquele momento. Minami decidiu usá-lo mais tarde, dependendo da situação, e o guardou de volta no bar de adereços. Depois houve outro ganho. Especialidade médica nível 2. Na simulação, ele possuía habilidades médicas profissionais de nível 4, mas na realidade, era um amador de nível 2. A diferença era de fato um pouco grande. No entanto, a habilidade médica de nível 2 era mais do que suficiente para, pelo menos, cuidar do próprio corpo. Minami ficou satisfeita. As recompensas do sistema foram coletadas aqui. Minami organizou de forma geral o que precisava fazer em seguida. Primeiro, conte a Yamada Hill sobre o pai de Yamada. Em segundo lugar, realizar um show ao ar livre e gravar um vídeo para publicar na internet, a fim de obter renda e melhorar sua situação de vida atual. Ao mesmo tempo, use o cartão de personagem Rainha do Rock Goto Itori para melhorar suas habilidades com a guitarra. Provavelmente é isso. Após ter organizado mais ou menos seus pensamentos sobre o que faria a seguir, Minami recolheu-se ao cobertor com satisfação. Hoje já foi esforço suficiente. Vamos continuar trabalhando duro amanhã. No dia seguinte, ao som do alarme do celular, sem demonstrar o menor sinal de encantamento pelo futon, Minami não hesitou em sair e levantar-se para correr. Seu físico melhorou ligeiramente. Valor atual do exercício, 6. Minami clicou casualmente em seus dados e deu uma olhada. Simulador de amor. Usuário vinculado Minami. Aparência, 9 atlético, 6 acadêmico, 8 especialidades, culinária, feliz nível 4, aprendizado nível 4, música nível 2, medicina nível 2, autodisciplina nível 1, mentiras nível 1. Avaliação do simulador, um jovem bonito com um futuro promissor, uma raridade e um bem cobiçado por mulheres de todas as idades, incluindo também certos homens com interesses sexuais não convencionais. Isso é bom, eu consigo sentir, estou me aproximando da juventude perfeita. Olhando-se no espelho, Minami exalou aliviado e suspirou. Você adquiriu narcisismo especializado nível 1. Como de costume, ignorando o aviso do sistema, Minami pegou os ingredientes do café da manhã já preparados. Ontem, ele já havia observado a próspera multidão de celebridades e percebido que elas simplesmente se sentiam felizes ao comer o que comiam, sem nenhum outro efeito negativo. Sendo assim, não havia nada a temer. Minami começou a preparar o café da manhã. Com a ajuda de seu certificado de artes culinárias nível 4, preparar o café da manhã não foi muito difícil. Cerca de 20 minutos depois, você obteve uma classificação de 4,4 em um molho 3 pratos. O chamado molho 3 pratos também era uma combinação de sopa de miso com 3 pratos, um prato principal e 2 acompanhamentos. Essa também é a combinação favorita da maioria dos japoneses. Mas, para ser honesta, como membro do vasto número de transmigrantes, Minami não tinha muito interesse na chamada culinária japonesa. Para ele, era simplesmente mais fácil preparar dessa forma. Ele levou o arroz à boca. E então, os sabores deliciosos se entrelaçaram em sua língua, evocando todos os tipos de belas lembranças. Uma espécie de felicidade sincera emanou de seu peito, arrancando lágrimas de emoção. Ele pensou no cachorro de rua que o segundo tio da amiga de sua tia havia adotado e que morrera neste inverno. Mas morreu neste inverno. Mas deveria ficar feliz por ter seu dono cuidando dele antes de morrer. Ei, espera aí, um minuto? Libertando-se do turbilhão de felicidade, Minami não conseguiu conter a vontade de falar. Malvado. A última vez que ele usou a guitarra, arrependimento da vida, ele pensou no cachorro de rua adotado pelo segundo tio de uma amiga de sua tia. Como é que ele ainda pensou nisso desta vez? Que maldade! Quando Minami voltou a si, pensou que deveria oferecer um osso ao cachorro como homenagem. Caso contrário, porque a outra parte continuaria me incomodando. Terminar de lavar a louça na mesa. Foi só então que Minami percebeu que o efeito de felicidade proporcionado por essa culinária provavelmente durava apenas uma vez para cada pessoa. Quando o efeito passou, a comida em questão já não parecia tão maligna. Mas o que a substituiu foi o sabor delicioso e duradouro. Assim como a anotação do sistema sobre a habilidade culinária de Shoji Itori. Era a mais pura das iguarias e sabores reconfortantes. Havia um ditado. O cheiro dos fogos de artifício é o que mais acalma o coração das pessoas comuns. Coisas deliciosas sempre conseguem fazer com que as pessoas inconscientemente esqueçam todos os seus problemas. Ao terminar a refeição, Minami carregou sua guitarra nas costas, arrastando os alto-falantes e os equipamentos de efeitos que trouxera do estúdio, e caminhou na direção de Starry. Hoje era feriado duplo, e Minami não precisava ir para a escola secundária Shuka, então ele simplesmente foi para o Starry, e por acaso, perguntou a Seika sobre algumas coisas às quais ele deveria prestar atenção em relação às apresentações ao ar livre. Mas bem na metade do caminho, Minami encontrou alguém que não esperava. Oh, bom dia!
A outra parte tomou a iniciativa de cumprimentar Minami. Sua expressão era de uma frieza cortante, com uma pinta no canto do olho, e seus curtos cabelos azuis espalhados cobrindo os olhos, conferindo-lhe uma indescritível sensação de elegância lânguida. Era ninguém menos que Yamada Ryu, que ainda estava conduzindo a simulação na noite passada, quando Minami estava presente. Este é um encontro fortuito e inesperado. Minami não esperava que alguém como Yamada Ryu, que gostava de lazer, tomasse a iniciativa de vir ao All-Star e logo cedo em um dia de folga. Era difícil acreditar que a jovem à sua frente fosse uma trabalhadora tão dedicada quanto aquela no simulador. Minami ficou bastante surpresa. E então, o que você está esperando? Yamada Ryu, que tomou a iniciativa de caminhar à frente, parou e exibiu sua expressão fria e refinada para Minami. Você não vai fazer carne moída? Compre um pouco para mim. Minami. Ok. Retiro o que disse. Não importa se é Ryu Yamada na simulação ou na realidade. Nenhuma das duas mudou tanto. Capítulo 65. O bife à milanesa que Jishi Seika queria não era nada difícil de fazer. Afinal, o bife de Hamburgo era simplesmente um hambúrguer servido sem o pão. Era literalmente pegar a carne de um hambúrguer, colocá-la em um prato separado e chamar isso de um novo prato. Minami Shoji não pôde deixar de admirar a criatividade singular do Japão no que diz respeito à cultura gastronômica. Retirando um pacote de carne fresca do saco plástico que havia trazido, Minami olhou em volta do segundo andar do Starry. Exatamente como ele tinha visto em suas simulações, equipamentos de cozinha novinhos em folha, facas de cozinha impecáveis, um fogão brilhando. Como Starry precisava de uma licença comercial, o estabelecimento estava registrado como restaurante junto às autoridades. Então, é claro, tinha que incluir uma cozinha totalmente equipada. No entanto, Ijishi Seika era completamente incapaz de cozinhar. Ela dependia inteiramente de Ijishi Nijika para cuidar de suas necessidades diárias. Mas como Nijika tinha aulas, a cozinha ficava praticamente abandonada. Esta cozinha bem equipada havia permanecido intocada, até agora. O que você está fazendo? Yamada Ryu inclinou a cabeça, observando Minami enxaguar a carne em água corrente. Por que você simplesmente não compra carne moída já pronta? De fato, carne moída pré-preparada não seria muito mais fácil? Basta moldá-lo em formato de hambúrguer e pronto. Por que se dar ao trabalho de comprar um corte inteiro de carne? Carne moída pré-preparada é conveniente, sem dúvida, Minami respondeu enquanto manuseava a carne com cuidado. Mas a textura está completamente errada. A carne moída na máquina fica muito fina, perdendo aquela textura carnuda e satisfatória. A carne picada à mão mantém a textura mais rústica, o que a torna muito mais saborosa. Faça como quiser. Ryu bocejou encostado preguiçosamente no balcão. Mas só para você saber, eu sou muito exigente com comida. Minami Shoji nem se deu ao trabalho de responder. Afinal, após tantas simulações, ele já sabia que tipo de mulher Yamada Ryu era. Se ela pudesse se deitar, jamais se sentaria. Se pudesse se sentar e ser paga, jamais ficaria de pé. Se pudesse viver às custas das pessoas, com certeza o faria. Esse baixista descolado e elegante era na verdade apenas um oportunista preguiçoso. 150 gramas de carne bovina devem ser suficientes para sua porção, certo? Minami olhou de relance para Ryu. Confirme a quantidade antes de cortar. Use a peça inteira. Sem hesitar, os olhos âmbar dourados de Ryu nem sequer piscaram quando ela exigiu o pedaço inteiro de carne. Não deveríamos deixar um pouco para os outros? Minami a lembrou. Ryu olhou para ele com genuína confusão. Seus olhos cor de âmbar se encheram de um silencioso. O que você está dizendo? Deixa para lá. Minami ergueu as mãos em sinal de derrota. Parecia que compartilhar nem sequer era um conceito na mente de Yamada Ryu. Apenas 150 gramas. Ignorando suas queixas, Minami cortou rapidamente uma porção com precisão usando a faca. Seus movimentos eram precisos e decisivos. Mas Ryu, por outro lado, ficava olhando para ele em silêncio, confusa. O que? Minami percebeu o olhar dela e perguntou. Você não está pesando? Sua voz permaneceu calma e indiferente. Mas a suspeita subjacente era óbvia. Minami deu um sorriso irônico. 150 gramas é a quantidade ideal. Não preciso pesar. Eu não cometo erros. Sua confiança avassaladora deixou Ryu momentaneamente sem palavras. Curioso, ela agarrou a carne, coloquei-o numa balança digital, e ficou olhando para o resultado. 150 G, nem um grama a mais, nem um grama a menos. A expressão de Ryu permaneceu neutra, mas internamente, ela ficou genuinamente chocada. Os chefes são loucos. Sim, Minami deu uma risadinha, como se lesse seus pensamentos. Cozinhar é cheio de coisas malucas. Ryu inclinou a cabeça, seus grandes olhos dourados se estreitaram ligeiramente. Ele consegue ler mentes. E por quê? Ela fez beicinho em silêncio. Ele não me deu mais carne, considerando quão fofo eu sou. Minami, ainda cortando a carne, de repente se pronunciou. Os humanos não conseguem ler mentes. E sim, Ryu, você é fofo, mas se eu te desse toda a carne, Seika-san poderia realmente te matar. Como você consegue continuar fazendo isso? Pela segunda vez, Ryu ficou completamente perplexo. Minami fez uma pausa, então sorriu. Talvez porque eu seja um gênio? Não acredito nisso. Ryu balançou a cabeça negativamente. Você deve. Minami largou a faca e se virou para ela. Além disso, eu já estudei energia espiritual. Eu consigo ver espíritos. Você não acredita em mim? Minami deu um sorriso irônico. Tudo bem, eu vou provar. Ainda amassando a carne, ele falou casualmente. Ryu, sua família é dona de um hospital particular, certo? Isso é de conhecimento público. Ryu cruzou os braços, sem se impressionar. Até o Nijika sabe disso. Verdadeiro. Minami assentiu com calma.
mas sua absoluta compostura deixou Ryu um pouco desconfortável. Então, mas Nijika definitivamente não sabe que você tocava violino quando era criança. Ryu ficou paralisado. Ela rapidamente reprimiu o choque, obrigando-se a permanecer inexpressiva. Mas internamente, ela entrou em pânico. Como ele sabe disso? Ela examinou o rosto de Minami, tentando descobrir como ele descobriu. Ela não conseguiu. O que ela não sabia era Minami já havia aprendido tudo sobre ela em simulações anteriores. Até mesmo o número e a localização de suas pintas. Não há motivo para surpresa. Seu espírito guardião me disse. Minami sorriu, pressionando o hambúrguer de carne. Ryu, sua avó tinha um cachorro, não é? Ryu ficou tenso. Deixe-me ver. Minami fechou os olhos, fingir que sente alguma coisa. Então ele falou com confiança. Seu nome era Baixo Sem Cabeça. Um Golden Retriever grande. Viveu muito tempo, não é? E quando você era criança, quase correu para a rua. Aquele Golden Retriever mordeu sua coleira e te puxou para trás, salvando sua vida. Ryu olhou para ele em choque. Sua máscara inexpressiva finalmente ela cedeu. A expressão elegante e fria de Yamada Ryu, estilhaçada calma e a compostura habituais de Yamada Ryu haviam desaparecido. Em vez disso, ela olhou para Minami Shouji em puro choque. O incidente em que Baixo Sem Adstock salvou a vida dela. Esse era um segredo que ela guardava para si desde a infância. Ela nunca contou para uma única alma. No entanto, Minami havia descrito isso perfeitamente o momento. A forma como aconteceu. Cada detalhe. Como? Ele sabe disso. Até mesmo alguém tão cética quanto ela estava começando a acreditar. Um instante depois, Yamada Ryu hesitou, então finalmente não consegui me conter. Mestre Minami. Ela respirou fundo, então perguntou seriamente. O que mais me disse o espírito guardião? Minami fez uma pausa por um momento, então suspirou com pesar. Há algo muito importante. Sua voz tornou-se séria. Mas eu já revelei demais. Para a próxima parte, talvez eu tenha que cobrar uma taxa adicional. Quanto? Ryu estreitou os olhos. Minami esfregou o queixo, então calmamente declarou 1000 ienes. Aqui. Sem hesitar, Ryu tirou uma nota de 1000 ienes de sua pequena carteira e entregou-a. Algo nisso ainda lhe parecia estranho, mas a curiosidade dela superou as dúvidas. Minami aceitou o dinheiro sem o menor remorso. Então, sua expressão ficou completamente séria. O que eu vou dizer agora, Yamada-san? Você precisa se lembrar disso. Os olhos âmbar de Ryu se arregalaram ligeiramente. Ela sentiu 2 vezes. Seu olhar sério fixou-se em Minami. Sua família, ou melhor, seu espírito guardião diz, seu pai deveria fazer um check-up médico em breve. Ao ouvir essas palavras, Ryu levantou-se de repente. Há algo de errado com a saúde do meu pai? Sua voz se tornou mais incisiva. Seus pais sempre foram seu maior ponto fraco. Assim como sempre apoiaram a liberdade dela, ela também os apreciava muito. Minami balançou levemente a cabeça. Não posso afirmar com certeza. Ele levantou as mãos, em seguida prosseguiu. Mas o seu espírito guardião me disse, o ideal seria que seu pai fosse submetido a um exame pulmonar completo. Se ignorada, pode eventualmente levar à insuficiência cardíaca e pulmonar. No entanto, se verificado agora, ainda existe uma chance de tratamento. Pela primeira vez, a expressão de Ryu mudou para algo incerto. Meu espírito guardião, disse tudo isso? Ela franziu ligeiramente a testa. Até mesmo compreender conhecimentos médicos. Minami deu de ombros. Seu espírito guardião parece muito bem educado. Ryu inclinou a cabeça, confusa. Que tipo de pessoa é o meu espírito guardião? Ela perguntou, curiosa. Minami fez uma pausa, pensativa. Espírito guardião. Sendo sincero, eu inventei isso. Mas se eu pensar bem, na simulação eu estava sempre vigiando Yamada Ryu, certo? Após um breve momento de contemplação, Minami falou solenemente, seu espírito guardião. Ele não é tão bonito quanto eu, mas ainda assim um médico bastante excepcional. Minami assentiu com a cabeça, satisfeita. Parecia fazer sentido. Era natural que a versão simulada de si mesmo não fosse tão perfeita quanto sua versão real, eu entendo. Ryu levantou-se imediatamente. Minami piscou. Onde você está indo? Solicito licença de Seika-san. Ryu rapidamente prendeu seu baixo às costas. Depois, vou levar meu pai para fazer um check-up. E o seu bife à milanesa? Faça para mim da próxima vez. Ryu acenou com a mão, afastando-se sem hesitar. Enquanto ele a observava partir, Minami soltou um suspiro de alívio. Muito bem. Esse é um problema resolvido. Sua habilidade de mentir aumentou para o nível 2. Esse sistema maldito é muito irritante. Ignorando completamente a notificação intrusiva, Minami se espreguiçou preguiçosamente. Por que ele simplesmente não contou para o Ryu diretamente? Por que ele precisava ser tão evasivo? Bem, por causa de uma simples frase e uma breve amizade, mas sentimentos profundos, conversar de forma muito profunda com alguém que você não conhece bem. Na simulação, ele e Ryu eram marido e mulher. Eles podiam conversar abertamente sobre tudo. Mas na realidade, se ele lhe tivesse dito de repente, você deveria se preocupar mais com a saúde do seu pai. Ela provavelmente pensaria que ele estava amaldiçoando o pai dela. A confiança precisa ser construída primeiro. Foi por isso que ele escolheu essa abordagem. Mas se alguém ouvisse essa conversa, a banda Star inteira pode começar a me tratar como uma falsa vidente, pá bem. Pelo menos, ele havia evitado uma tragédia na vida real. Enquanto Minami pensava nisso, Ijishi Seika e Ijishi Nijika subiram as escadas da casa de shows que ficava embaixo. Seika ergueu uma sobrancelha, olhando para Minami com desconfiança. Minami, você sabe para onde o Ryu fugiu? Antes que Minami pudesse responder, Seika cruzou os braços, parecendo ainda mais confusa. Ela acabou de me pedir licença, e ficava murmurando coisas estranhas como: Mestre Minami sabe de tudo, espírito guardião, e meu pai está morrendo. Que tipo de pegadinha é essa? Alguma nova moda? Minami esfregou a testa. Droga, Ryu.
Isso foi rápido. Ele estava sentado ali havia apenas alguns minutos, e ela já havia espalhado a história por toda Starry. Além disso, Minami-san Nijika inclinou-se subitamente para a frente, demonstrando curiosidade. Você é, na verdade, um médium espírita? Minami sentiu uma dor de cabeça se formando. Mentir não era o seu forte. Ele era, em sua essência, uma pessoa muito honesta e direta. Acho que vou inventar alguma coisa para me livrar deles. Justo quando ele estava prestes a negar tudo casualmente, Nijika hesitou. Depois falou baixinho, na verdade. Ela se mexeu um pouco, inquieta. Então, com uma expressão séria, ela finalmente perguntou, se você realmente possui habilidades psíquicas. Posso te perguntar uma coisa? É sobre minha mãe. Por um instante Minami ficou paralisada. Ele não tinha a menor intenção de participar dessa bobagem de médium espírita. Mas o rosto de Nijika estava repleto de seriedade. Porque se ele se lembrava corretamente, a mãe de Ijishi Nijika já havia falecido. Capítulo 66. Além da primeira simulação falhada com pontuação 0, a rigor, Minami já havia interagido com Nijika e Seika durante 4 ciclos de simulação. Nijika era afetuosa, extrovertida e atenciosa, sempre atenta aos sentimentos dos outros, uma garota rara, alegre e cheia de bondade. Seika, por outro lado, era o exemplo perfeito de uma mulher tsundere. Resumindo, ela era fria por fora, mas calorosa por dentro, sempre agindo com desdém e crítica, enquanto dizia que não se importava, mas sempre estava lá para ajudar Minami quando realmente importava. Esses dois o ajudaram muito nas simulações, e Minami sabia claramente que ambos possuíam personalidades angelicais. Ao mesmo tempo, ele também sabia que a mãe de Nijika e Seika havia falecido em um acidente de carro repentino há muito tempo. Esse era um arrependimento que as duas irmãs carregavam no fundo de seus corações. Eles queriam que a música do teatro Starry chegasse à sua mãe no céu. Esse sempre fora o sonho de Nijika e Seika. Foi exatamente por esse motivo que eles quiseram tornar Starry famoso. Agora que desejavam obter informações sobre sua falecida mãe, ainda deve haver muita tristeza em seus corações. Minami pensou por um momento antes de assentir com a cabeça. Entendo. Se precisar de alguma coisa, gerente Nijika-san, fique à vontade para perguntar. Ele se virou, desligou o fogão e, enquanto Nijika e Seika estavam distraídos, abriu seu inventário e usou sua carta de personagem. Depois de um tempo, Minami se virou para olhá-los com uma expressão calma enquanto falava. Gerente Nijika-san, o senhor gostaria de perguntar sobre sua falecida mãe? Correto? No instante em que essas palavras saíram de sua boca, Nijika e Seika congelaram visivelmente. A verdade é que eles nunca depositaram muita fé nas palavras do sempre excêntrico Yamada Ryu. Mas no instante em que Minami falou, uma força inexplicável os fez querer acreditar nele. Principalmente porque eles ainda nem tinham dito nada. Como Minami já sabia que sua mãe havia falecido. Não se surpreenda. Com os olhos semicerrados, ele ergueu um dedo e murmurou com uma voz distante e mística. No campo da teologia, tudo é possível. Já que você escolheu acreditar, não há motivo para se surpreender. Era preciso admitir que quando Minami proferiu aquelas palavras, sua postura solene e tom autoritário o faziam parecer um verdadeiro oráculo. Até mesmo Seika, que sempre rejeitara crenças espirituais e sobrenaturais, não pôde deixar de engolir em seco, nervosa, quase convencida. Naquele momento, eles realmente sentiram, talvez Minami realmente pudesse responder às perguntas deles. Minami-san, sabe o que eu quero perguntar? Nijika piscou seus olhos vermelhos flamejantes e não pôde deixar de perguntar. Claro que sim, Nijika-san. Seus pensamentos são incrivelmente fortes, eu já os recebi. Minami acenou com a mão e continuou falando. A vida é cheia de arrependimentos. Os arrependimentos entre amigos, os arrependimentos da doença e a tristeza de perder um ente querido repentinamente, sem poder dizer um último adeus, sem poder falar uma última vez. Sua voz carregava um peso profundo, como se pudesse puxar as cordas da memória. Apoiando-se na cadeira, Seika deixou o corpo afundar para trás. As palavras de Minami a fizeram lembrar daquele dia, um dia de verão. Seika, que estava fora de casa havia dias, totalmente imersa nas atividades da banda, recebeu um telefonema de sua mãe. Mas naquele momento ela estava irritada e achou que era um incômodo. Ela apenas olhou rapidamente para o telefone e desligou. Naquela época, ela acreditava que seu sonho e seus colegas de banda eram as coisas mais importantes do mundo. Mesmo tendo levado um fora, sua gentil mãe não desistiu e em vez disso foi procurá-la na casa de uma amiga. Naquele dia, as palavras de sua mãe foram carinhosas. Ela ainda se lembrava deles claramente. Vocês são irmãs. Vocês devem sempre apoiar uns aos outros. Perseguir seus sonhos é maravilhoso, mas não se esqueça de valorizar também sua família. Espero que você consiga manter Nijika feliz, sempre. Não a faça chorar de novo. E convide-a para uma de suas apresentações. Ela sempre esteve ansiosa por isso. No café, sua mãe sorriu gentilmente, falando com carinho e paciência, sem qualquer traço de imposição, completamente diferente da impaciência da própria Seika. E aquele pedido, para que ela convidasse Nijika para assistir à sua apresentação, tinha sido o último desejo de sua mãe. Mas naquela época, ela só se importava com sua própria apresentação, sua banda e seus colegas de banda. Embora uma parte dela se importasse com as palavras da mãe, no fim ela permaneceu em silêncio. Porque ela não concordou naquela época. O aceno final de sua mãe, seu sorriso caloroso e alegre. Essas imagens frequentemente vinham à mente de Seika. Ela jamais conseguiria esquecer isso. Era um arrependimento eterno, enterrado no fundo do seu coração. E também o arrependimento de Nijika por toda a vida. Eles nunca tiveram a oportunidade de vê-la uma última vez. Nunca ouvi suas últimas palavras. Nunca mais consegui ouvir sua voz suave e insistente. Em casa, ela já não estava presente. A máquina de lavar roupa, a cozinha, tudo sentia falta da pessoa que antes ali fervilhava de vida. Tudo havia desaparecido. Só restou o arrependimento. Gerente.
Encostada no banco, Seika foi arrancada de suas lembranças pela voz repentina de Minami. Aqui está. Ele lhe entregou um lenço de papel. Seika olhou para ele com uma expressão confusa, sem entender por que ele estava lhe oferecendo um lenço de papel. Mas no instante em que seus dedos o tocaram, ela percebeu. Sem que ela percebesse, lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Ao lado dela, Nijika a olhava com uma expressão preocupada. Desculpe, perdi a compostura, murmurou Seika, enxugando as lágrimas. A expressão de Minami permaneceu inalterada enquanto ele dizia calmamente. Gerente, eu não vou dizer coisas como não fique remoendo isso, ou apenas tente viver bem. Mas, os mortos não podem retornar. Eu sei disso, respondeu Seika com um aceno de cabeça. Mas então ela balançou a cabeça negativamente. Ela simplesmente... Você ainda tem arrependimentos, não é? A voz de Minami sempre tinha o tom certo na hora certa, penetrando direto no coração. Sim, eu aceito. Seika falou, e até mesmo o rosto sempre alegre de Nijika escureceu. Não vê-la uma última vez. Não ouvir suas últimas palavras. Como poderiam não sentir arrependimento? Sinto muito, disse Minami suavemente, observando-os. Minhas capacidades são limitadas. Não posso deixar você ver sua mãe novamente. Então, afinal, é impossível. Ao ouvirem as palavras de Minami pela primeira vez, Nijika e Seika sentiram uma pontada de decepção. Suspiro. Bem, acho que é assim mesmo. Afinal, quando se trata de médios espíritas, Ijishi Seika e Ijishi Nijika respiraram fundo, preparando-me para agradecer a Minami Shouji. Mas então, a pessoa em quem você sempre pensou, sempre esteve ao seu lado, silenciosamente zelando por você. Minami falou. É assim mesmo. Suas palavras vieram de repente, sem qualquer preparação prévia. Tanto Seika quanto Nijika hesitaram. Suas expressões estavam repletas de dúvida. Sim, a expressão de Minami permaneceu inalterada, mesmo enquanto os dois o encaravam com ceticismo. Não é uma ilusão. Mesmo agora, ela está sussurrando ao seu lado. Ela está falando. Ele fechou os olhos, e em voz lenta e pausada, ele pronunciou em voz alta as palavras suaves que conseguia ouvir em sua mente. Seika, você sempre faz um trabalho tão bom prendendo o cabelo da Nijika tão direitinho. Vocês dois se apoiaram mutuamente durante todo esse tempo. Isso é realmente incrível. Seika, você levou seu papel de irmã mais velha muito a sério. Nunca se esqueça de valorizar sua família. E finalmente, eu sempre amei vocês dois. Não havia ressentimento nessas palavras. Sem culpa. Apenas o amor inabalável de uma mãe. Por um longo momento, nem Seika nem Nijika disseram nada. Então, eles se abraçaram em silêncio, e soluços suaves escaparam de suas gargantas. Desta vez, eles não duvidaram das palavras de Minami. Por quê? O penteado, o apoio mútuo, a importância da família. Essas eram todas coisas que só ela saberia. Coisas que ela teria dito. Era inegável. Ela estava aqui, mesmo que não pudessem vê-la, mesmo que não pudessem tocá-la. O choro deles era suave, mas seu significado era claro para qualquer um que o ouvisse. Sinto muito por não termos tido a oportunidade de te ver uma última vez. Sinto muito por termos sido tão egoístas naquela época. Sinto muito. Nós também te amamos. Sentimos sua falta. Gostaríamos muito de te ver novamente. Mas nada disso era mais possível, enquanto seus soluços silenciosos enchiam a sala. Minami não disse mais nada. Falar agora só os perturbaria. Então ele se levantou e saiu silenciosamente da sala. Encostado na parede do lado de fora, ele ainda conseguia ouvir o choro deles vindo da cozinha. Ele inclinou a cabeça para cima, olhando fixamente para a luz fluorescente branca acima, e solte um suspiro profundo. Mas então... Ou por quê? Por que Minami-san teve que mentir? Uma voz tímida e hesitante sussurrou ao lado dele. Minami se virou surpresa, e viu uma garota de cabelos rosa parada nas sombras atrás da porta, vestida com um fato de treino rosa, escondido no canto escuro do quarto, com um olhar nervoso e inquieto. Itori Goto, Boshi. Sua presença havia sido tão imperceptível. Minami nem sequer tinha percebido que ela estava lá. Mas agora, Minami estreitou ligeiramente os olhos. Por que você diz que eu estava mentindo? Ele perguntou com um tom de voz calmo e firme. Os olhos de Tori percorreram o ambiente nervosamente, incapaz de encará-lo. Ela respirou fundo. Então, deixe sair lentamente. E com uma voz baixinha, ela finalmente respondeu. Apenas uma sensação. Minami ergueu uma sobrancelha. Um sentimento? Foi inesperado. Suas palavras, seu tom, suas expressões. Tudo parecia perfeitamente convincente. Não deveria haver nenhuma maneira de ela notar algo estranho. Será que o que eu estava sentindo estava errado? A voz de Tori era suave, tremendo levemente. Ela se remexeu nervosamente, seus dedos se entrelaçando. Minami ficou em silêncio. Então, ele soltou outro suspiro profundo. Aya. Minami expirou lentamente. Então ele balançou a cabeça e sorriu respondendo. Não, sua intuição estava absolutamente correta. Após dizer isso, ele virou levemente a cabeça, lançando um olhar para a tela do sistema ao lado dele. E Tori Goto estava certo. Tudo o que ele acabará de dizer não passava de uma mentira. A conversa que ele teve com as irmãs Ijishi foi baseada inteiramente no conhecimento que ele adquiriu na simulação. Ele simplesmente usou palavras astutas e uma escolha cuidadosa de palavras para criar uma história inventada baseada nos arrependimentos de Nijika e nas emoções de Seika. Talvez porque a habilidade médium espiritual de nível 2 fosse sobrenatural demais. O sistema, na verdade, não lhe havia concedido essa habilidade. Mas, por que Minami-san mentiu? A voz suave de Tori quebrou o silêncio. Mesmo que você tenha contado a verdade ao gerente e ao Nijika, eles não teriam te forçado a fazer algo impossível. Isso era verdade. Seika e Nijika eram pessoas gentis e compreensivas. Eles não o teriam culpado por algo tão irrealista. Então, por que ele mentiu?
Porque às vezes até mesmo uma mentira bem intencionada é o suficiente para aquecer o coração de alguém. Sob o olhar sereno de Tori, Minami, sempre tão calma e gentil, deu um leve sorriso. Não possuo nenhuma habilidade mediúnica real. É só isso. Mas, Tori hesitou. Seu rosto ainda estava escondido sob a franja. Então, antes que Minami pudesse reagir, ela deu um passo à frente. E em seu olhar surpreso, ela estendeu a mão e segurou a dele. Seu aperto vacilou levemente, mas ela não soltou. Mentiras gentis podem aquecer o coração dos outros. Mas e a pessoa que está mentindo? Sua voz era calma, mas suas palavras eram profundas. Ela baixou a cabeça, seu aperto nervoso se intensificando. Suas palavras escapando com dificuldade. Minami-san, não dói? Sabendo que cada palavra que você diz é uma mentira. E mesmo assim, você se força a ir contra seus verdadeiros sentimentos? Ela conseguia sentir isso. Embora Minami não tenha demonstrado isso. Embora ele não tenha dito isso em voz alta. Ela sabia. Ele realmente se importava com as irmãs e Jishi. Ele queria contar-lhes a verdade. Mas essa verdade era cruel demais. Dando-lhes esperança apenas para depois a destruir novamente. Isso não seria ainda mais doloroso? Então, em vez disso, Minami escolheu suportar essa dor sozinha. Ele confortou as irmãs e Jishi, mas ao mesmo tempo ele engoliu silenciosamente a cruel realidade. Não eram apenas Seika e Nijika que estavam sofrendo. Minami também deve ter sentido isso. Durante muito tempo, Minami não respondeu. Em vez disso, ele ergueu lentamente o olhar, olhando fixamente para a luz fluorescente acima. Após algum tempo, ele soltou um suspiro profundo. Então, delicadamente estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Tori. Obrigado, Goto-san. Apesar de sua ansiedade social a fazer tremer, embora ela tivesse dificuldade para falar, embora ela fosse tímida e insegura, ela ainda segurava firmemente a mão dele. Ela está fazendo o possível para entrar em contato com ele. Uma garota que tinha medo dos outros, mas ainda assim preocupado com eles. Uma garota que estava tentando mudar, mesmo que fosse lento, mesmo que fosse difícil. Ela estava tentando. Nesse momento, Minami finalmente entendeu. Por que o sistema de simulação de amor escolheu Itori Goto como sua primeira parceira de simulação? Ela era frágil, mas ela tinha um coração incrivelmente bondoso. Ela estava com medo. No entanto, ela sempre se preocupava com os outros. Ela era tímida. Mesmo assim, ela se apresentou em benefício de outra pessoa. E isso era algo verdadeiramente precioso. Capítulo 67. Itori Goto manteve a cabeça baixa. Ainda havia tantas coisas que ela queria dizer. Uma delas era para consolar Minami. E o outro foi sobre o que ele contou a Seika Ijishi e Nijika Ijishi. Minami só havia conhecido as irmãs Ijishi alguns dias antes. E no entanto, como ele sabia tanto sobre a mãe deles? Era como se Minami os conhecesse há anos. Essa era a única maneira pela qual ele poderia ter chegado a essas deduções precisas. Isso chamou a atenção de Tori. De repente, ela teve uma ideia ousada. Será possível? Será que Minami-senpai poderia ser como ela? Será que ele também pode ter memórias que não deveriam existir? Se isso fosse verdade. Então, em suas próprias memórias estranhas, onde ela se casou com Minami-senpai. Não. Isso é impossível. Não há a menor possibilidade de algo tão bom acontecer na vida real. Ainda assim, enquanto varria o chão, seus pensamentos estavam completamente confusos. Seus olhos não paravam de lançar olhares furtivos para Minami, quem acabará de descer da cozinha no segundo andar. Ela era desajeitada e atrapalhada, e não conseguia perceber se a expressão ou o tom de voz de Minami tinham mudado em nada. Enquanto isso, Minami já havia terminado de cozinhar e agora estava lendo no balcão do bar, com uma das mãos apoiando o rosto, e o outro folheando um livro de bolso. Ele soltou um bocejo preguiçoso, sob o brilho acolhedor das luzes. Seus belos traços pareciam ainda mais impressionantes, como um nobre errante, agraciando o mundo mortal com sua presença. Tori coçou a cabeça distraidamente. Ela não sabia por quê, mas havia uma estranha inquietação em seu coração. O que você está fazendo, Boshi? Seika já havia se recuperado do ocorrido e a encarava com curiosidade. Minami também fez um prato para você. Venha comer antes do treino começar. Ah, tá bom. Já vou. Ao ouvir a voz de Seika, Tori terminou de varrer às pressas. Em seguida, caminhou lentamente até a mesa. No centro da mesa, havia uma refeição cuidadosamente preparada. Parece algo saído de um restaurante de alta classe. Um bife de hambúrguer grosso e suculento, regado com molho de pimenta do reino preta, selado na perfeição em ambos os lados, dando-lhe uma crosta rica e dourada, servido com arroz cozido no vapor, e uma salada de vegetais frescos para cortar a gordura. Mas, ao contrário do prato de todos os outros, a bandeja de Tori Goto tinha um prato a mais. Um tamagoyaki perfeitamente enrolado, ainda quente, salpicado com pedacinhos de nori, perfeitamente dourado e fofo. E Tori engoliu em seco. Embora ela já tivesse comido, ela não conseguiu resistir. Ela pegou um pedaço e deu uma mordida. Ela não disse uma palavra, mas o jeito como os olhos dela se arregalaram por trás da franja rosa, e o suave e prolongado que escapou de seus lábios, disse tudo. Está tão delicioso como sempre. Seika murmurou. Então, de repente, virou-se para Minami fazendo beicinho. Mas Minami-kun, por que só o Boshi ganha tamagoyaki? Seika e Jishi, geralmente tão maduro e elegante. Ela havia abandonado completamente sua compostura fria. Ela apontou para o prato de Tori com uma expressão emburrada. Eu simplesmente senti vontade de fazer isso. Essa é a sua razão? Para-san levou as mãos ao rosto, fazendo beicinho de forma adorável. É óbvio que você está favorecendo alguns em detrimento de outros. Ah, sim, Para-san, você tem toda a razão.
Minami folheou seu livro, completamente indiferente às suas provocações. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele largou o livro, virou-se para Itori e sorriu. Eu gosto de você, Goto-san. É? Você também gosta de mim? Você gostaria de sair comigo? Quanto devemos registrar nosso casamento? Ok. Uma das perguntas sequer havia sido processada. Antes que outro pousasse, e antes que Itori pudesse compreender completamente, ela já havia sentido com a cabeça e concordado. Minami, seu desgraçado, você realmente pode ser cruel às vezes. Ao ver a tímida e perturbada Itori sendo usada como brinquedo, Seika suspirou, pressionando os dedos contra a têmpora. Gerente, guardando o livro de bolso debaixo do braço. Minami, com seu comportamento calmo e refinado, tinha ares de um cavalheiro erudito. Ele se inclinou ligeiramente, virando seu belo perfil em direção a Seika. Gosto de você. Por favor, saia comigo? O ataque repentino pegou a mulher de 29 anos, ainda solteira, completamente de surpresa. Suas bochechas coraram imediatamente. Seu belo rosto se encheu de incredulidade enquanto ela encarava o jovem de cabelos negros à sua frente. E só quando ela percebeu o leve divertimento em seu sorriso. Será que a pessoa de coração puro, com quase 30 anos, percebeu? Ela tinha acabado de ser interpretada por um garoto do ensino médio. Uma mulher de 29 anos, corando furiosamente. Soltou um grito de frustração. Quer que eu te expulse, Minami? Era só uma brincadeira. Minami acenou para ela, dispensando-a com um gesto, reabrindo casualmente seu livro de bolso. Esse cara, Seika com o rosto ainda corado, não sabia se ela estava envergonhada ou simplesmente furiosa. Ela bufou, cruzando os braços. Você vai crescer e se tornar um homem terrível, enganando garotas inocentes com a maior naturalidade. Enquanto isso, Nijika dando uma mordida feliz em seu hambúrguer de carne. Seus olhos se curvaram em um sorriso, murmurando em êxtase. Isto é tão bom. O molho de pimenta do reino, a carne picada grosseiramente, cada mordida era uma explosão de sabor. Embora os ingredientes fossem tão comuns, de alguma forma quando Minami os cozinhou, o prato se transformou em algo extraordinário. Minami-san, o que você está lendo? Ela finalmente olhou para cima, observá-lo virar as páginas sem esforço. O ataque do horror sem cabeça de Mitsuda Shinzo. É bom, apenas razoável. Eu vejo. A curiosidade de Nijika aumentou à medida que ela percebia. Os dedos de Minami não pararam de se mover, folheando as páginas a uma velocidade quase sobrenatural. Você está folheando tão rápido. Você já terminou de ler? Provavelmente é apenas um talento. Eu leio rápido e consigo me lembrar de tudo. No instante em que aquelas palavras saíram de seus lábios, Seika caiu na gargalhada. É mesmo? Ler tão rápido e lembrar de tudo? Isso foi um completo absurdo. Minami folheava as páginas mais rápido do que conseguia sequer ler por cima. Isso era obviamente impossível. Você não acredita em mim? Minami não contestou. Em vez disso, ele entregou o livro a Nijika, gesticulando para que ela o testasse. Capítulo 1. A cena da 13ª noite, quando a mãe fala. Qual foi a segunda coisa que ela disse? Nijika pensou cuidadosamente, escolhendo uma passagem que fosse relativamente simples. Sem sequer hesitar, Minami recitou palavra por palavra. Você quer dizer a parte em que a aparição surge pela primeira vez? Acho que foi. Você não vê? Olha, seu pai está bem ali. Seu pai sem cabeça. Do ponto de vista de Nijika, Minami nem precisou pensar. Ele respondeu imediatamente. Sim. Isso mesmo, está correto. Nijika, Seika e até Goto. Todos ficaram em silêncio. Ele estava falando sério? Os olhos de Nijika e Jishi se arregalaram em choque. Minami havia recitado a passagem exata do romance, palavra por palavra. Para testá-lo ainda mais, ela selecionou mais algumas passagens de diferentes capítulos. Mas Minami respondeu sem esforço, sem uma única pausa ou hesitação. Que tipo de monstro é esse? Seika e Jishi, que o havia ridicularizado anteriormente. Agora, ela encarava fixamente o livro de bolso em suas mãos, duvidando de tudo que sabia sobre a vida. Ela o havia testado mais de 10 vezes. No entanto, Minami havia repetido cada trecho perfeitamente. Minami-san, você é incrível. Ao lado dela, Nijika devolveu o livro para Minami. Sua voz clara e alegre estava repleta de espanto. Então isso. Será que esse é o poder do estudante número 1 do Japão? Não é nada de especial. Minami respondeu casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não. Isto é absolutamente incrível. A boca de Seika se contraiu em descrença. Sua memória está em nível monstruoso puro. Seriamente, ele apenas folheou o livro uma vez e memorizou tudo. Isso foi mais do que ridículo. Ela se virou para Boshi, quem havia permanecido em silêncio durante todo o tempo. Certo, Boshi? Pegos de surpresa. Boshi entrou em pânico antes de murmurar. Acho que está tudo bem? O silêncio tomou conta da sala. Seika piscou. Ok. A memória de Minami era simplesmente insana, mas a reação de Boshi foi tão casual. Não foi nada surpreendente. O que isso queria dizer? Mas Minami pareceu não se importar. Ele colocou o livro de lado, olhou para cima e falou. Na verdade, comparado a esse tipo de habilidade trivial, há outra coisa que eu gostaria de discutir com o gerente. Trivial. Seika levou as mãos à testa, completamente exausto. Você sabe que, somente com essa habilidade de memorização, você poderia ir para a TV e ganhar a vida, certo? Então isso, era o mundo dos gênios. Ela era muito burra para entender. Ainda assim, se Minami tivesse algo mais importante para dizer, ela soltou um suspiro profundo e recostou-se na cadeira. Certo, o que é? Tenho uma apresentação ao ar livre em breve. Há algo com que eu deva ter cuidado? Minami perguntou.
Seika tocou seu queixo liso. Ela pensou por um instante antes de balançar a cabeça negativamente. Na verdade, a área comercial de Shimokitazawa era uma zona de pedestres. Desde que você configure seu amplificador e efeitos corretamente, a polícia não interferiu. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, ela cruzou os braços. Seu tom de voz tornou-se sério. O maior desafio é o medo do palco. Até mesmo músicos experientes ficavam nervosos no palco. E Minami, você só está tocando guitarra 2 horas, certo? Mais ou menos. Minami assentiu com a cabeça. Apresentar-se em frente a pessoas é completamente diferente de praticar sozinho. Seika levantou um dedo. Portanto, meu conselho é simples. Aconteça o que acontecer, não entre em pânico. Parecia fácil. Mas na realidade foi extremamente difícil. Até mesmo bandas profissionais. Havia membros que sucumbiram à pressão. E Minami ia se apresentar com apenas 2 horas de ensaio? Seika teve um mau pressentimento sobre isso. Mas Minami assentiu com calma. Entendi. Obrigado, gerente. Seika olhou fixamente para ele. Surpreso. Na verdade, estou curioso. Ela se inclinou para a frente. Você é incrivelmente inteligente. Por que não praticar mais antes de se apresentar? Qual a pressa? Minami deu uma risadinha. Há uma razão. Um motivo muito importante. Ele não podia dizer exatamente a ela. É porque eu tenho o cartão de personagem rainha do rock, do Boshi. Tanto faz. Seika suspirou. Como ele já havia decidido. Não havia motivo para discutir. Ela pegou uma caixa de leite com sabor de morango, perfurou papel alumínio com canudo, e tomou um gole. Por falar nisso, de repente ela perguntou. Que música você está tocando? Isso despertou a curiosidade dela. A música? A pergunta de Seika pegou Minami de surpresa. Ontem, ele estava muito ocupado com todo o cenário do Rio If. Ele nem sequer tinha pensado em qual música tocar. Para ser honesto, antes de pegar na guitarra, Minami não tinha interesse em música. Ele só fazia estudar. Ouvindo música? Nunca fiz isso. Então ele não tinha ideia de quais músicas eram populares. O que significava? Pela primeira vez. Na verdade, ele não tinha resposta. Mas então, de repente me veio à mente uma música. Uma canção que ele jamais esqueceria. Eu já decidi. Minami falou com firmeza. Tá? Como se chama? O interesse de Seika aumentou. É de uma banda famosa? Minami balançou a cabeça negativamente. Não, é original. Uma canção original. Nijika. Quem estava ajudando na limpeza? Virou-se surpresa. Seu rabo de cavalo balançou levemente. Como se chama? Ela estava curiosa. Muito curioso. Afinal, a banda Kesoku Band acabará de passar no teste de Seika. E estavam se preparando para estrear sua música original. Minami tendo um original. Despertou nela um espírito de competição amigável. Enquanto isso, Boshi, quem também estava ajudando na limpeza. Ela ergueu as orelhas discretamente. Ela lançou um olhar furtivo para Minami. Então ela ouviu a resposta dele. É uma música escrita por alguns amigos meus. Chama-se Não Quero Morrer na Solidão. Colidir. O som de uma bandeja caindo no chão. Boshi. Seika se virou confusa. Mas Boshi não estava ouvindo. Sua mente estava em branco. Essa música. Essa era a música que vinha de suas memórias fragmentadas. Por quê? Por que Minami-senpai sabe disso? Ela olhou fixamente para ele. Chocado além das palavras. Capítulo 68. Uma avalanche de memórias. Momentos passados com Minami, perseguindo sonhos ao lado da banda Kesoku. Essas eram memórias. Boshi nunca havia compartilhado nada com ninguém. Um segredo só para ela. Porque, sinceramente, o conteúdo dessas lembranças era extremamente constrangedor. Claro, Boshi sempre teve fantasias mirabolantes. Imaginando-se como uma estrela lendária do rock. Apresentando-se no Budokan. Banhar-se nos aplausos de milhões. Mas, morar com alguém? Apaixonar-se? Vai casar? Ter filhos? Isso foi um nível completamente diferente. Só de pensar nisso já dá para perceber. Deu-lhe vontade de se enfiar num buraco. Em circunstâncias normais, ela teria mantido a cabeça baixa e enterrou esse segredo bem no fundo do seu coração. Mas então, o que Minami acabou de dizer? Eu não quero morrer na solidão. Espere. Essa é a música que me traz boas lembranças. Boshi fechou os olhos. Ela conseguia ver isso claramente? Essa música. Sua última música no Budokan. A música que ela cantou para Minami. Um pensamento insano voltou a invadir sua mente. Um pensamento que ela tentará ignorar. Será possível? Será que Minami-senpai também tem essas memórias? Seu coração batia forte. Ela queria saber. Ela precisava chamar Minami para um canto. Ela precisava perguntar a ele? Pergunte a ele sobre as lembranças. O rosto delicado e tímido de Boshi. Mudança lenta. Da hesitação. Para a determinação. Itori, você consegue. Ela disse isso para si mesma. Ela ergueu a cabeça com uma coragem recém-descoberta. Mas então, o que foi, Boshi? Nada. A expressão curiosa de Ishiji Seika preencheu subitamente sua visão. E assim, de repente, sua ousada determinação evaporou-se no ar. Boshi recuou, escondendo os olhos atrás da franja, murmurando baixinho, com a cabeça baixa. Não importa. Ela esfregou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Memórias compartilhadas? Isso é simplesmente impossível, não é? Deve ser uma coincidência. Deve haver uma música completamente diferente. Com o mesmo nome. O mundo está cheio de títulos com sons semelhantes. Sim, com certeza. Uma mera coincidência. Além do mais, se ela criou expectativas em relação a isso, e acabou não sendo nada, ela seria a única decepcionada. Ela já havia sido decepcionada muitas vezes antes. Sim, isso mesmo. Ela repetiu o pensamento, repetidamente, tentando se convencer. Assim que ela estava recuperando a compostura,
Ei, Boshi, quer ir assistir à apresentação da Minami? As palavras de Ishiji Seika foram ditas no pior momento possível. No momento em que Boshi pensou ter afastado suas dúvidas, o monstro chamado Curiosidade libertou-se da gaiola. Assista à apresentação dele? Se eu for lá e ouvir, talvez eu descubra a verdade. Talvez. Basta ouvir uma vez. Era só isso que bastaria. Se eu apenas escutar. Sim. Se eu apenas escutar. Boshi queria dizer sim. Ela queria. Mas em vez disso, vou passar. Tenho trabalho a fazer na loja. Claro, a mesma de sempre. As palavras que ela disse. Ela sempre contradizia o que realmente queria. Boshi apertou o prato com força nas mãos. Seus dedos apertando as bordas. Eu realmente não mudei nada, né? Uma amargura indescritível. Surgiu do fundo do seu peito. Nenhum progresso. Sem alterações. Continua sendo um covarde. Ainda com medo. Medo de falhar. Com medo de se machucar. Com medo de que a resposta que encontrasse não fosse a que desejava. Naquele momento, ela não era ninguém. E talvez ela sempre fosse assim. Eu sou mesmo patético, né? Os olhos de Boshi, escondidos atrás da franja, estavam tomados por autodesapontamento. Não em mais ninguém, mas nela mesma. Desapontado com este eu fraco e covarde. Que nunca tiveram a coragem de mudar. Ela recolheu os pratos em silêncio. Seus movimentos eram lentos e hesitantes. Então se virou para subir as escadas. Mas então, pataque. Alguém agarrou a mão dela. Os olhos de Boshi se arregalaram em choque. Pescou, surpresa. Itori, eu realmente gostaria que você viesse ouvir. A pessoa que segurava a mão dela tinha um sorriso gentil. Seu rosto estava calmo e confiante. Era Minami. O mesmo Minami. Quem tinha subido as escadas há pouco. Mas havia retornado. Boshi abriu a boca. Mas a voz dela ficou presa na garganta. Você realmente não quer vir? Minami inclinou ligeiramente a cabeça. Seus olhos escuros brilhavam com ternura e serenidade sob a suave luz das lâmpadas. Mesmo que seja apenas por hoje. Você ainda é meu professor. Quero que você ouça o quanto eu melhorei. Que rapazes bonitos. Os pensamentos de Boshi se dispersaram no nada. E antes mesmo que ela pudesse processar isso, ela se ouviu dizer, tudo bem, eu vou. Espera. Será que acabei de concordar? Eu concordei. Assim, sem mais nem menos. Boshi não fazia ideia do porquê. Não faço ideia de por que ela não conseguiu dizer não. Mas quando Minami lhe pediu algo, ela sentia que jamais conseguiria recusar. Não importa o que fosse. Ela provavelmente diria que sim. Todas as vezes. E além disso, Minami-senpai. Será que ele me desmascarou? Ele percebeu o que eu estava pensando? Boshi ergueu discretamente o olhar, espiando o rosto de Minami. Igual a sempre. Sua expressão era impassível. Suas emoções eram indecifráveis. Ela não conseguia dizer se ele a tinha decifrado ou não. Então, obrigado. Foi tudo o que ele disse. Boshi, você é muito mais importante para ele, não é? Após receber a resposta de Boshi, Minami assentiu levemente com a cabeça e soltou a mão dela. Mas então, ei Minami, você não acha que está sendo muito apaixonada por Boshi? Uma voz resmungona veio de trás dele e Ishiji Seika claramente nada impressionado. Minami piscou genuinamente confusa. Ele mesmo não tinha percebido isso. Ele viu Boshi olhando para baixo, com uma expressão tingida de tristeza. E por algum motivo, ele sentiu que não podia simplesmente deixá-la ir embora. Mas quanto a essa tal paixão da qual Seika falava, ele realmente não viu. Definitivamente há uma diferença. Seika cruzou os braços. Seu olhar oscilava entre Minami e Boshi, quem, como de costume, se escondia atrás da franja naquele agasalho rosa claro. No mínimo, você não seria tão gentil ao me convidar para assistir à sua apresentação. Claro que não. Minami riu, acenando com a mão em sinal de desdém. Trato todos com a mesma gentileza e cordialidade. Você está pensando demais nisso, chefe. Ele esboçou um sorriso provocador. Além disso, foi você quem me emprestou o amplificador e o pedal de efeitos. Eu jamais esqueceria uma dívida dessas. Tic. Sei que estalou a língua? Claramente não acredito nisso. Mesmo que Minami tenha se expressado de forma gentil, ela ainda conseguia perceber a diferença no tom de voz dele. A ternura em sua voz ao falar com Boshi não foi apenas gentileza. Mesmo que a própria Boshi fosse muito obtusa para perceber, alguém acostumado com atendimento ao cliente como a Seika, ela sentiu isso imediatamente. Era como comparar um palito de fósforo a uma fogueira. Essa era a dimensão da diferença. O que a fez pensar? Minami tinha Boshi em vista desde o início? Foi por isso que ele veio para Starry? É claro que depois de passar 2 dias observando, Seika percebeu, Minami não era uma pessoa má. Chamar ele de mulherengo ou destruidor de corações provavelmente era só uma brincadeira, a essa altura. Continuarei observando por enquanto. Se Minami fosse realmente um cara decente, então ela não se importaria que ele ficasse com Boshi. Mas se ele se revelasse um canalha, então ela não teria problema nenhum em dar uma surra nele. O amplificador e o pedal de efeitos não eram tão pesados. Sendo realista, Minami poderia tê-los carregado sozinha. Mas quando se tratava de sua apresentação ao ar livre, Seika não foi a única que veio junto. Até o Parasan veio por curiosidade. Certo, o amplificador está ótimo. O pedal de efeitos está funcionando corretamente. Assim que Parasan conectou os cabos de saída, ela pediu para Minami dedilhar algumas notas para testar o som, antes de finalmente acenar com a cabeça em sinal de satisfação. Tudo bem, Minami-kun. É melhor você continuar fazendo comida para mim de agora em diante, entendeu? Ela deu um sorriso irônico para ele, fazendo um sinal de ok com os dedos. Claro, Minami deu uma risadinha, oferecendo um aceno educado em sinal de gratidão. Então, ele olhou para baixo, com a guitarra em suas mãos. A guitarra Arrependimento da Vida. Para ser honesto, ele nunca tinha tocado essa música ao vivo antes.
pensando em seus efeitos amaldiçoados. Uma parte dele sentia-se inquieta, mas essa hesitação durou apenas um segundo, porque no fim das contas, ele estava falido. Se houvesse algo que pudesse realmente derrotá-lo, era o diabo da pobreza. De jeito nenhum ele ia deixar essa guitarra se perder. E agora, qual o próximo passo? Enquanto ele se perguntava isso, uma voz alegre se fez ouvir. Olá a todos! Em breve haverá uma apresentação ao vivo gratuita aqui. Venha conferir. Era Nijika, sempre pronto para animar as coisas. Sim, totalmente grátis. Venha dar uma olhada. Sua voz, por si só, era suficiente para atrair a curiosidade dos transeuntes. Era fim de semana e Simokitazava, tão badalada quanto Akihabara, estava naturalmente lotada de gente. E com Nijika, Boshi, Seika e Parasan todos reunidos em um só lugar, sua aparência fofa e chamativa por si só já era suficiente para atrair olhares. Naturalmente isso atraiu ainda mais transeuntes. Ao ver a multidão aumentar, Minami entreabriu os lábios. Então, instintivamente lançou um olhar para Nijika. Ele lhe devia uma grande quantia. Na verdade, ela apenas se certificou de que a guitarra, arrependimento da vida, estivesse em boas condições. Teria o público certo para destruir. Um verdadeiro anjo. Muito bem. Isso deve resolver. Ai, Neishan, por que isso? Sem ter noção do que acabará de fazer, Nijika sorriu satisfeita. Só para levar uma pancada na cabeça da irmã. Esta é a primeira apresentação ao ar livre de Minami, Nijika. Seika suspirou com uma expressão de exasperação. Alguma vez lhe passou pela cabeça que arrastar tanta gente para cá poderia deixá-lo ainda mais nervoso? Você já parou para pensar que sua ajuda poderia, na verdade, piorar as coisas? Sim, essa era uma preocupação válida. Para a maioria dos novatos, subir ao palco pela primeira vez, para então se depararem com um mar de olhos fixos neles, foi o suficiente para deixá-los com a mente em branco. Nijika, sem querer, aumentou a pressão sobre Minami. Eu não pensei nisso em momento algum. Ao perceber seu erro, Nijika ficou com a boca ligeiramente aberta, sua confiança habitual desmoronando. Mas, Minami-senpai está bem, não está? Uma voz hesitante interrompeu de repente. Boshi, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, levantou um dedo, apontando para o palco. Minami estava um passo acima da multidão, violão na mão, mais alto que todos ao seu redor. Sua expressão nunca vacilou. Sem nervosismo, sem pânico. Ele estava apenas olhando para o violão? Um olhar estranho, quase conflituoso, surgiu em seu rosto. Em conflito? Por que ele estaria em conflito? A guitarra estava ótima. A música foi escolhida. O amplificador e o pedal de efeitos já estavam configurados. Então, por que hesitar? Seika franziu a testa. Minami parecia menos um cara segurando um violão e mais como um cara segurando uma bomba. Ei, Minami, ela não conseguiu mais se conter. Você está com a guitarra na mão, não é? Então toque logo. O que diabos você está esperando? Assim que essas palavras saíram da boca dela, a expressão atordoada de Minami se iluminou. Ele lançou-lhe um olhar de relance, olhos que revelavam um divertimento impotente. Então, finalmente, seus dedos pressionaram as cordas. Mas antes mesmo que ele pudesse dedilhar a primeira nota, Neishan, não apresse a Minami-san. Nijika não podia simplesmente ficar de braços cruzados assistindo. Como assim, não apresse? Seika cruzou os braços, encarando a irmã como se ela estivesse louca. Você não viu a expressão no rosto dele agora há pouco? Qualquer outra pessoa teria pensado que ele estava segurando uma bomba relógio. Certo, tocar guitarra deveria ser simplesmente tocar guitarra. Então, por que diabos ele parecia que ia explodir um prédio? Será que essa guitarra tinha algum tipo de maldição mortal ou algo do tipo? Seika estava considerando seriamente essa possibilidade. E quando ela estava prestes a dizer algo mais, o som agudo e penetrante de um riff de guitarra rasgou o ar, amplificado, distorcido, ensurdecedor. Viu? Eu te disse? Ele está jogando muito bem. Seika fechou os olhos, assentindo com satisfação. Até que deixou de ser. Ela prendeu a respiração. Suas palavras, cortadas ao meio, não eram apenas os ouvidos dela que estavam zumbindo. O som atravessou seu peito como uma facada. Que diabos? Seus olhos se abriram de repente. Ela se virou para olhar ao redor. Nada mudou. Ela ainda estava em meio à multidão. Mas de alguma forma, uma profunda e dolorosa solidão a invadiu como uma onda. Como se ela tivesse se transformado repentinamente em uma ilha solitária à deriva, flutuando no meio de um oceano infinito e vazio. Minami, pare um segundo. Uma voz trêmula e ofegante escapou de sua boca. Um único pensamento lhe passou pela mente. Isso é realmente amaldiçoado. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma palavra, ela estava se afogando naquele oceano. E do outro lado, todo o corpo de Boshi ficou tenso. Os olhos dela se arregalaram. Sua respiração falhou. Seu coração batia dolorosamente contra as costelas. Ela conhecia essa música. Era a mesma coisa. A mesma música de suas memórias. Exatamente igual. Nota por nota. Sua mente congelou. Como é que a Minami-senpai conhecia essa música? Como ele conhecia a música dela? Capítulo 69. A guitarra rugiu, arrastando as últimas notas para o vazio. Foi um fim de semana movimentado na praça de pedestres de Simokitazava, um lugar que deveria ter sido cheio de barulho. Mas no momento em que aquele som feroz de guitarra irrompeu, a atmosfera, antes vibrante, silenciou num instante. Sem pensar duas vezes, todos voltaram seus olhares para ele. Ao jovem que se destacava acima de todos eles. Minami. O palco para apresentações ao ar livre não passava de uma escadaria. Uma estrutura tão simples e precária que mal merecia ser chamada de palco. No entanto, por algum motivo, porque tenho a sensação de que ele está no centro de tudo. Nijika murmurou olhando para ele. Não fazia sentido. Minami era apenas uma iniciante.
Ele mal havia tocado em uma guitarra antes disso. E, no entanto, como ele conseguia ficar de pé com tanta confiança? Como ele conseguiu capturar a atenção do público com tanta facilidade? Esse tipo de presença de palco imponente era algo que só se conquistava com inúmeras apresentações e anos de treinamento. Algo impossível para alguém como ele. E, no entanto, ele tinha isso. Mais do que isso, Nijika podia sentir isso. Ele ainda estava melhorando. Aqui mesmo. Agora mesmo. A cada acorde que ele dedilhava, sua guitarra rugia, rasgando o ar. Um solo arrebatador, cru e sem filtros. E, no entanto, por quê? O coração de Nijika apertou ao ouvir o som. Sua voz era quase um sussurro. Por que algo tão intenso? Soa tão vazio. A guitarra principal era pesada, sua presença inegável. Solos longos. Acordes violentos e frenéticos. Harmonia arrebatadora que deveria ter incendiado sua alma. Deveria ter sido apaixonante. Explosivo. Uma voz gritando para o mundo. Mas não foi. Em vez de, parecia solitário. Afinar. Era como se algo estivesse faltando. Por quê? Porque algo tão ensurdecedor parecia tão vazio. Nijika não entendeu. Assim como ela nunca havia entendido. A garota que um dia escreveu essa canção. Mas não entender não significava que ela não pudesse sentir. Uma solidão vasta e infinita. Como um mar negro lentamente arrastando para o fundo. Naquele momento, ela teve uma visão. Uma menina, caminhando sozinho. Sentada sozinha na sala de aula. Uma cena desfocada e distante, mas insuportavelmente real. Neste mundo, ela nunca havia tocado bateria. Ela nunca tinha conhecido Boshi Ryukita. Nunca havia formado a Kesoku Band. Sua irmã estava sempre muito ocupada, envolvida com as atividades da banda. Não havia ninguém com quem conversar, ninguém com quem compartilhar seus interesses. Ela levou suas coisas favoritas para a escola, esperando que alguém perceba, mas ninguém o fez. A escrivaninha dela, a cadeira dela, eles eram sempre os mesmos frios, sem vida e imóveis. Ela observou seus colegas conversando. Rir, ela queria se juntar a eles. Mas no final, ela simplesmente ficou sentada ali, sozinho, dizendo para si mesma que a vivacidade lhes pertencia, que ela não fazia parte disso. Que ela não tinha nada. Nesse mundo, ela nunca tinha formado uma banda. Ela havia se formado no ensino médio. Acompanhou as expectativas de seus pais. Conseguiu um emprego. E um passo de cada vez. Ela foi lentamente consumida pelo peso do mundo. A rotina diária. A miséria rotineira. A repetição sem vida de tudo aquilo. Ela comprava refeições prontas em lojas de conveniência depois do trabalho. Porque era mais fácil do que cozinhar para uma pessoa só. O futuro era apenas uma palavra abstrata. Algo fora de alcance. Ela comeu. Engolido. Não sentiu o gosto de nada. E então, ela voltou para casa. Para uma casa vazia. Para o silêncio gélido. Para ninguém que a estivesse esperando. Ela tirou o casaco. Ela colocou a bolsa no chão. Então, por puro hábito, ela falou para o quarto vazio. Estou em casa. Ela sempre achou que conseguiria suportar esses dias sem luz. Mas então, ela entrou em contato. Acendi a luz. E ali, sob a luz fraca da lâmpada, ela os viu. Duas sombras solitárias no chão. Uma era dela. A outra era ela mesma. Foi nesse momento que a situação se tornou insuportável. Ela puxou os joelhos contra o peito. E chorou. Seus soluços ecoaram pelo quarto vazio. Não houve outra resposta senão o silêncio. Sem resposta. Sem calor. Apenas o vazio infinito da noite. Apenas a solidão oca de um quarto vazio. Está muito frio aqui. Tão solitário. Alguém pode? Alguém consegue me ver? A visão se desvaneceu, deixando para trás apenas uma coisa. A voz de Nijika, gritando dentro do seu próprio coração. Um apelo silencioso que ficou sem resposta. Só restou a escuridão sem fim. Apenas a dolorosa solidão que se agitava em seu peito. E então, uma explosão sonora repentina. Uma guitarra ressoando aguda e feroz. Não se limitou a reproduzir. Rompeu o silêncio. O véu da solidão. Estilhaçado. O céu que estivera tão escuro. Repleto de cores. A canção, antes grave e sufocante. Deslocado. Completamente. Não era mais um desespero silencioso. Foi um grito. Um rugido de desafio. Estou bem aqui. Alguém consegue me ver? Os acordes irromperam. As mãos de Minami dedilhavam o violão com força implacável. O som ficou mais forte. Mais alto. Mais alto. Como um coração morto que de repente volta a bater forte. Todas as emoções reprimidas? Tudo que havia sido suprimido. Explodiu tudo de uma vez. O som estrondoso da guitarra era impossível de ignorar. Os tons crescentes fizeram com que as emoções antes sufocantes se transformassem em algo novo. O oceano da solidão evaporou. E naquele momento, todos levantaram a cabeça. Porque eles conseguiam sentir isso. Cada nota, cada grito oculto na música. Não me ignore. Não vou mais deixar o medo me impedir. Não quero morrer na solidão. Um último ruído de microfonia ecoou. Prolongado, longo e cru. A música terminou. E então, silêncio. Durante muito tempo ninguém se mexeu. Ninguém falou. Até que finalmente, uma pessoa aplaudiu. Depois outra. Depois outra. E então, aplausos estrondosos. Até mesmo Seika, que passou anos ouvindo algumas das melhores bandas de rock do Japão. Ela se viu batendo palmas sem nem perceber. Porque essa apresentação não tinha nada a ver com habilidade. Não se tratava de domínio técnico. Não se tratava de progressões de acordes ou teoria musical. Era algo mais puro. Algo que transcende as palavras. Foi simplesmente lindo. Se a primeira metade da música era uma solidão profunda e insuportável, um vazio que engoliu tudo, então, a segunda metade foi um incêndio que se alastrou por dentro. Uma luta desesperada e furiosa. Uma recusa em ser esquecido. Isso é uma loucura. Seika murmurou algo inaudível, batendo palmas enquanto observava Minami descer os degraus.
Ela estava genuinamente confusa. Como é que essa é a primeira apresentação dele? Ela enxugou os cantos dos olhos? Fiquei irritada ao encontrá-los molhados de lágrimas. Ela olhou diretamente para Minami e resmungou. Ei, que diabos foi isso? Minami piscou, confusa. Era mesmo tão grave assim? Claro que sim. Seika estalou os dedos, apontando para a multidão. Você não vê o que acabou de acontecer? Porque não era só ela. Não foi só Nijika. Muitos dos transeuntes que simplesmente pararam para ouvir, acabaram com os olhos marejados, dominados por emoções que não conseguiam explicar. Um homem em particular havia perdido completamente o controle. Lágrimas escorriam pelo seu rosto quando ele repentinamente caiu de joelhos, soluçando histericamente. Entre gritos sufocados, ele lamentou olhando para o céu. Keiko, me desculpe. Por que eu te traí? Eu nunca amei a Nako, a Yuko ou qualquer uma daquelas outras mulheres. Eu só amo você, Keiko. Por favor, me perdoe. Eu te amo. E com isso ele saiu correndo, ainda gritando enquanto desaparecia pelas ruas. Ninguém sabia para onde ele estava indo. Essa apresentação realmente impactou as pessoas de uma forma quase sobrenatural. Minami só conseguiu soltar uma risadinha impotente diante das palavras de Seika. Ele sabia exatamente o que ela queria dizer com presença de palco, porque não era dele. Ele olhou de relance para o inventário do seu sistema. O amor termina aqui. Cartão de aprendizagem Tori Goto, rainha do rock. Ao ser utilizado, este cartão concede acesso temporário à compreensão musical e à experiência de palco de Tori Goto, outrora aclamada como a rainha do rock. Minami não conseguiu conter um suspiro. Então, esse é o poder da rainha do rock Boshi. Ao ativar o cartão de aprendizagem dela, ele sentiu que se tornou ela. Por um breve instante, ele deixou de ser Minami. Ele estava no lugar da própria mulher que um dia dominou a cena do rock japonês. Uma guitarrista lendária cujas habilidades eram inigualáveis em sua época. Uma artista que dedicou sua alma à sua arte, refinando-a a um nível inatingível. E no momento em que o cartão foi ativado, Minami compreendeu imediatamente a situação. Ele conseguia ler a atmosfera. Ele conseguia controlar a multidão. Ele conseguia sentir as emoções não expressas da plateia e manipulá-los. Isso era presença de palco. Foi por isso que mesmo que suas habilidades musicais fossem apenas de nível 2, ele dominava a rua inteira. E agora sua mente estava inundada por uma nova compreensão da música, mais do que jamais tivera antes. Mesmo enquanto jogava, ele ouvia as notificações tocando em sua cabeça. Sua habilidade em música melhorou ligeiramente. Nível atual, nível 2. Sua habilidade em música melhorou ligeiramente. Nível atual, nível 2. Ainda não tinha subido de nível, mas o cartão de aprendizagem ainda tinha tempo restante antes de expirar. Se ele continuasse nesse ritmo, sua habilidade com a guitarra logo atingiria o nível 3, nível profissional. Se ele chegasse a esse ponto, ele não precisaria mais do cartão de Boshi. Ele seria capaz de desenvolver sua própria presença de palco. Não é só isso. A professora parafungou, enxugando uma lágrima solitária enquanto comentava. Minami-kun, que tipo de pessoa é seu amigo? Aquela música agora há pouco foi algo fora do comum. Sim. Ela nunca tinha ouvido nada parecido. Era como se o criador daquela música tivesse vivido uma jornada inimaginável de solidão e insegurança. Uma vida repleta de sofrimento silencioso, até que finalmente reuniram coragem para gritar de volta para o mundo. Minami soltou uma risada nervosa. Ele não tinha certeza de como responder a isso. Porque I Don't Want Toda In Lonelines não era uma música qualquer. Foi uma obra que nasceu da segunda linha temporal. Uma canção que havia sido composta por Boshi e seus colegas de banda naquela realidade. Uma canção que se tornou um sucesso nacional no Japão. E com a guitarra amaldiçoada, arrependimento da vida amplificando suas emoções, não foi nenhuma surpresa que tenha tido um impacto tão devastador. Se você não quiser responder, tudo bem, disse Seika, poupando de ter que inventar uma desculpa. Mas você deveria ir atender a multidão. Alguns deles claramente têm perguntas para você. Minami olhou de relance. De fato, um grupo de espectadores ainda não havia saído. Todos o observavam, curiosos e ansiosos para fazer perguntas. Obrigado, disse ele, lançando um rápido sorriso a Seika antes de se aproximar. Como era de se esperar, as perguntas deles não foram muito difíceis de responder. A maioria deles só queria saber se ele voltaria a se apresentar. Algumas pessoas pediram seu ID do Line. Alguns até pediram autógrafos. Por sorte, Minami tinha muita experiência em interações sociais. Lidar com eles foi fácil. Mas o que ele não percebeu? Aquela era a mulher atrás dele, parada em silêncio com seu agasalho rosa e saia plissada? Era Boshi. Seus olhos brilhavam com a compreensão. Ela finalmente soube. Sem dúvida alguma. Era a mesma música. Antes, ela estava hesitante. Mas agora, ela tinha 100% de certeza. Minami se lembrou. Assim como ela fez. Na verdade, ele provavelmente se lembrava de mais coisas do que ela. Uma onda de incredulidade a invadiu. Será que isso era possível? Existia mesmo alguém neste mundo que compartilhasse suas memórias? Boshi apertou as mãos, inquieta e nervosa. Seus dedos tremeram levemente. Seu coração disparou no peito. Minami-senpai. Se ele tivesse as mesmas lembranças que ela, então isso significava as coisas que ela vira naquelas visões fragmentadas. As lembranças de quando moravam juntos. As lembranças do namoro deles. As lembranças do casamento deles. As lembranças dela tendo um filho dele. Então, isso significa que tudo aquilo era real. O rosto de Boshi ficou vermelho como um pimentão. Ela sentiu um nó na garganta. Suas pernas quase cederam sob o peso do corpo. Então, e isso significa? Isso significa que ela já era esposa dele em outro mundo? Sua mente ficou em branco. Sua visão girou. E pouco antes de ela desmaiar ali mesmo, ela soltou um guincho baixinho e agudo. Ué!
Seu coração disparou de emoção. Uma onda de coragem indescritível surgiu em seu peito. Ela queria não precisava perguntar a ele. Como você tem estado ultimamente? Você se lembra de tudo com clareza? Por que você tem essas lembranças, mas se recusa a me reconhecer? Minami-senpai, você ainda me ama como me amava naquelas lembranças? Ela cerrou os punhos. Preciso perguntar. Preciso saber. Respirando fundo para fortalecer sua determinação, Boshi deu um passo à frente. Desta vez, nada a impediria. Ninguém conseguia impedi-la. Minami-senpai. Ela finalmente conseguiu alcançá-lo. Ela abriu a boca para falar, e então, bang! Um empurrão repentino por trás, a multidão se dividiu, e antes que Boshi pudesse sequer reagir, uma garota com um uniforme vermelho e cinza surgiu de repente e abriu caminho à força. Bem na frente dela, Minami-senpai. Ei, ei, ei! Uma voz enérgica e vibrante ressoou. Isso foi incrível. Qual é o nome daquela música? Posso ganhar um autógrafo? A garota de cabelos dourados balançava enquanto se movia, seus sedosos cabelos loiro-platinados ondulando a cada passo. Seus olhos vermelhos brilhantes reluziam de forma travessa enquanto ela sorria. E bem diante dos olhos de Boshi, ela passou o braço em volta do ombro de Minami, como se nada tivesse acontecido, ignorando completamente Boshi. Com um charme natural e descomplicado, a garota olhou para Minami e sorriu. Hehe, meu nome é Shizato Nishikiji. Nome legal, né? É só assinar seu nome na alça da minha mochila. Ah, é mesmo. Qual é o seu nome, maninho? Sua energia alegre e vibrante ardia como uma chama. Seu belo e travesso rosto se iluminou para Minami, como se eles se conhecessem desde sempre. E Boshi? Ela ficou ali parada, paralisada. Capítulo 70. A garota de cabelos dourados se espremeu em meio à multidão. Um contraste gritante com o melancólico e introvertido Boshi. Ignorando os olhares curiosos dos espectadores ao redor, ela sorriu alegremente, tirou a mochila das costas e entregou um marcador para Minami. Seu rosto radiante, semelhante ao de porcelana, chamou a atenção de muitos. Mas o que surpreendeu Minami não foi sua beleza estonteante. Era a notificação do sistema que piscava em sua mente. Novo alvo de simulação detectado. Shizato Nishikiji. Um novo alvo de simulação? O olhar de Minami instintivamente se deteve na garota à sua frente. Seus cabelos sedosos de um branco dourado caíam suavemente sobre seu pescoço delicado. Seus traços finos e simétricos eram de uma elegância impecável. Seus cabelos estavam levemente curvados para dentro nas pontas, enquanto o lado esquerdo estava cuidadosamente preso com uma fita vermelha chamativa, revelando sua orelha branca como a neve. Mas o que mais se destacou era o seu sorriso sempre presente e despreocupado. Um sorriso que parecia intocado por qualquer preocupação do mundo. Ela não demonstrou qualquer traço de timidez ou desconforto ao ser observada de perto. Ao perceber que Minami a observava, ela até esboçou um sorriso travesso e fez um sinal de paz brincalhão. Minami. Sem dizer nada, ele simplesmente pegou o marcador e assinou seu nome. Minami. Na alça da mochila dela. Ou então você é o Minamiko, hein? Você tem uma letra bonita. Ei, isso me lembra, eu tenho um amigo que... Shizato. Uma voz clara e calma a interrompeu repentinamente. Minami virou a cabeça instintivamente. Em certo momento, uma garota de cabelos negros como Azeviche abriu caminho silenciosamente pela multidão. Sua beleza era drasticamente diferente da de Shizato? Fria, serena, incisiva porém delicada. Seus brilhantes olhos violeta, no entanto, estavam longe de ser calmos. Eles estavam com o olhar fixo em Shizato, demonstrando uma frustração mal disfarçada. Ha. Takina, que timing perfeito. Eu estava prestes a pedir para o Minamiko autografar algo para você também. Eu não preciso disso. Como assim, você não precisa disso? Há apenas um segundo. Você estava chorando muito enquanto ouvia a música do Minamiko. Shizato fez beicinho, demonstrando uma insatisfação exagerada. Cale-se. Traída pela sua melhor amiga, a garota, Takina inou e corou violentamente. Então, num movimento rápido e rígido, ela fez uma profunda reverência a Minami. Peço sinceras desculpas. Sou Takina Inoue. Meu amigo lhe causou problemas. Está tudo bem. Fico feliz em ouvir isso. Takina suspirou aliviada. Eles tinham vindo a Shimokizawa apenas para comprar mantimentos para o orfanato. Mas depois de se deparar com a apresentação de rua de Minami, a imprudente e impulsiva Shizato mergulhou na multidão sem pensar duas vezes. Não restando a Takina outra opção senão ficar de guarda. Agora que a apresentação havia terminado, devemos ir, Shizato. Ah, é? Mas eu queria conversar um pouco mais com o Minami-kun. Takina, você com certeza sente o mesmo, não é? Quer dizer, você estava chorando muito agora mesmo. Shizato inflou as bochechas em sinal de protesto brincalhão. Eu não estava chorando. Aquilo era apenas poeira nos meus olhos. Cutucar. É claro, poeira nos olhos. Que nada. Cutuque. Cutuque. Shizato deu um sorriso irônico, atingindo impiedosamente o orgulho de Takina mais uma vez. O rosto de Takina ficou ainda mais vermelho. Sua voz se elevou em frustração enquanto ela apontava o dedo severamente. Shizato, espere lá fora. Agora. Tique. Chato. Com um bico exagerado, Shizato finalmente se virou e saiu saltitando. Assim que ela se foi, Takina suspirou aliviada. Ela se virou para Minami e fez uma reverência novamente? Peço desculpas novamente. Sua apresentação de rua foi maravilhosa. Lamento que Shizato tenha causado um escândalo. Não é nada. Sinceramente, achei a Shizato-san muito animada e adorável. Obrigado. Ao ouvir a inesperada gentileza de Minami, Takina pareceu visivelmente relaxada. Seus olhos violeta percorreram o ambiente sutilmente, analisando a situação para a esquerda e para a direita. Assim que ela confirmou que Shizato estava fora de vista, ela hesitou por um instante, e então timidamente estendeu a mochila. Minami-san, você poderia assinar algo para mim também? Claro. Onde você gostaria?
Aqui, no verso, ela apontou para o local exato. Entendi. Minami pegou o marcador e assinou novamente. E naquele exato momento, uma risada familiar e travessa ecoou. Eu sabia. Takina, você também queria um autógrafo. Você não é nada honesto. É quase fofo, quase. O rosto inteiro de Takina ficou vermelho, mas como ela já havia sido pega, ela simplesmente lançou um olhar fulminante para Shizato. Então, em voz baixa, fez uma pergunta a Minami. Minami-san, você se apresentará aqui novamente? Devo estar por aqui durante algum tempo. Provavelmente por volta das 17 horas ou 18 horas. Entendido. Obrigado. Ela sentiu com satisfação. Então, sem hesitar, ela agarrou Shizato pela orelha. Ai, isso dói, Takina. Shizato agitou os braços em desespero. Você nunca aprende. Espere, espere. Takina, ainda tenho coisas para dizer. Amo você, Minami-kun. Voltarei para assistir novamente na próxima vez. Deixa eu fazer a postura do coração primeiro. Ah, dói muito. Sua voz vibrante ecoou, mesmo enquanto ela era arrastada para longe. A multidão foi se dispersando lentamente. Takina e Shizato desapareceram na distância. Finalmente fora de vista. Takina suspirou pesadamente. Ela lançou um olhar para Shizato, uma profunda carranca se formando em suas feições delicadas. Shizato, você sabe o que o médico disse. Você não deve se esforçar demais. Você também não deveria se espremer em lugares lotados. Está tudo bem, está tudo bem. Shizato minimizou a situação com uma risada. O médico também disse algo, lembra? Se há algo que você queira fazer, faça agora, para que não se arrependa depois. Takina ficou em silêncio. Sua expressão escureceu. Shizato, vamos lá, Takina. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Shizato envolveu os braços em volta da cintura dela e a girou num rodopio. Pensar demais em coisas tristes espanta a felicidade. Seus cabelos negros e loiros entrelaçados ao vento. Shizato girou rindo como uma fada brincalhona. Sem mas, Shizato a colocou no chão. Em seguida colocou um dedo sobre os lábios de Takina, silenciando-a completamente. Takina, ao ver a rara expressão séria de Shizato, Takina suspirou baixinho. Ela simplesmente assentiu com a cabeça. E sentou-se ao lado dela, observando o mundo passar. Após uma longa pausa, Takina finalmente falou. Shizato, há mais alguma coisa que você queira fazer? Shizato inclinou a cabeça, absorta em pensamentos. Honestamente, eu realmente quero me apaixonar. Talvez eu consiga assistir a todos os filmes que nunca tive tempo de ver. E simplesmente ter a Takina ao meu lado para sempre. Então, de repente, ela gesticulava freneticamente com as mãos. Shizato Nishikiji acenou apressadamente com as mãos, como se tentasse negar suas próprias palavras. Ah, mas eu estava só brincando. Haha. Quem iria querer namorar uma garota de vida curta como eu? Namoro, hein? Takina observava a multidão em silêncio. Seus olhos violetas se encheram de pensamentos. Takina inou e ficou absorta em pensamentos enquanto observava as pessoas entrando e saindo. Isso parece difícil de realizar. Sentada ao lado dela, Shizato apoiou a bochecha na palma da mão. Mesmo sem pensar muito. Era óbvio. Gostar de alguém já era bastante difícil. Fazer alguém se apaixonar por você era ainda mais difícil. E ela não queria arrastar alguém para um relacionamento que só terminaria em decepção. Não resta muito tempo, né? Talvez ela ainda estivesse sentindo os efeitos da apresentação de guitarra de Minami, porque em seus brilhantes olhos vermelhos, um lampejo de arrependimento surgiu em sua mente enquanto ela murmurava para si mesma. Enquanto isso, Shizato Nishikiji, Takina Inoue, Minami murmurou esses nomes para si mesmo enquanto massageava as têmporas, como um dos muitos transmigradores. Ele os reconheceu imediatamente. Shizato Nishikiji, uma das principais protagonistas do anime Licorice Recoil. Takina Inoue, a outra protagonista principal de Licorice Recoil. Mas, ao contrário da maioria dos animes, Licorice Recoil não tinha um protagonista masculino, era um anime yuri. A história acompanhava um grupo de jovens agentes, homens e mulheres, conhecida como Licorice, que combateu o crime no Japão. E no cerne da história, o que estava se tornando um laço cada vez mais forte entre Shizato e Takina. Suas interações diárias, sua confiança crescente e a admiração mútua que nutriam um pelo outro. Resumidamente, era um anime sobre garotas fofas, sendo fofos juntos, e provando que as meninas são realmente as melhores. Se o anime se resumisse apenas a isso, Minami não teria problema nenhum com isso. Mas, como ele se lembrava, Licorice Recoil não se resumia apenas a interações fofas. Tinha combate ao crime real e brutal, ataques terroristas, tráfico de armas, confrontos armados intensos com criminosos. Até a Torre de Tóquio foi explodida. Esse não se encaixava no mundo em que Minami estava atualmente. Ele lançou um olhar na direção em que Shizato e Takina tinham ido. Se este mundo fosse realmente como no anime, já deveria existir uma organização Licorice nas sombras. Mas ali, a Torre de Tóquio ainda estava de pé. E se os agentes de Licorice realmente existissem? Takina jamais o teria deixado tocar em sua mochila. No anime, as mochilas Licorice eram equipadas com compartimentos ocultos para armas e blindagem à prova de balas. Mas quando ele apalpou as bolsas mais cedo, não havia armas escondidas. Sem camadas à prova de balas. Mochilas comuns com um visual bonitinho. Isso significava neste mundo. Shizato Nishikiji e Takina Inoue eram apenas garotas normais. Com isso confirmado, Minami verificou seus alvos de simulação. Como esperado, além de suas duas irmãs e de Boshi, um novo nome foi adicionado. Alvo da simulação, Shizato Nishikiji. Status, admiração? Admiração? Minami piscou surpresa. Até mesmo Boshi, no início de sua simulação, foi classificado apenas como leve admiração. Mas Shizato começou com total admiração desde o início. Minami ponderou por um instante.
Estava claro. Shizato adorou a apresentação dele. Admiração nos termos do sistema. Isso significava que ela já era fã dele. Um fã? Isso significava. Se ele simulasse o cenário dela, basicamente, ele começaria com uma rota romântica bem fácil. Um ídolo se apaixonando por um fã? Quão difícil isso poderia ser? Não havia a menor possibilidade de algo dar errado desta vez, certo? Pensando nisso, Minami fechou a interface de simulação e voltou seu olhar para outra pessoa, alguém com quem ele estava muito mais preocupado. Boshi ficou completamente em silêncio. Ela não entendeu. Ela não conseguia entender. Por que foi que todas as vezes que ela tentava falar com Minami, algo sempre a interrompia? Na primeira vez, ela reuniu coragem, mas aí aparece o gerente da loja e interrompe completamente seus pensamentos. Na segunda vez, ela fortaleceu sua determinação, mas antes mesmo que ela pudesse abrir a boca, uma bela jovem de cabelos dourados entrou de repente sem dar trégua, bloqueando completamente a chance dela. Ela se sentia como uma personagem de um romance, como se houvesse algum autor cruel e invisível, escrevendo o destino contra ela, zombando dela, brincando com ela. Boshi sentiu-se entorpecido. Diz o ditado: uma vez despertado o espírito, ele deve atacar imediatamente. A segunda tentativa perde força. A terceira tentativa falha. Sua coragem, que ela guardara com tanto carinho em seu coração, desapareceu completamente. Ela era apenas uma introvertida atormentada por ansiedade social. 2 oportunidades para se manifestar. Para alguém como ela, isso já era um milagre. Talvez, é melhor simplesmente desistir. Ela soltou um pequeno suspiro, enquanto um sentimento de autodepreciação surgia em seu peito. Afinal, o que importavam as lembranças dela com Minami? Que tipo de ligação alguém como ela poderia ter? Para alguém como ele? Enquanto ela baixava a cabeça, absorta em pensamentos, uma voz soou repentinamente em seus ouvidos. Boshi. É? Uma voz a chamou. Boshi. É? Boshi ergueu o olhar, chocado, e viu exatamente a pessoa em quem vinha pensando parada bem na sua frente. Você tinha algo a me dizer antes, não é? Mas você continuava sendo interrompido. É? Eu. A súbita mudança do desespero para a esperança deixou Boshi atônito, sem palavras. Ela olhou fixamente para Minami, sem expressão. Seu rosto sereno e de traços finos não demonstrava nenhuma outra emoção além de preocupação. Seus olhos estavam totalmente fixos nela, e isso por si só já bastava para Boshi. De repente, ela percebeu algo, toda vez que ela hesitava. Sempre que ela estava prestes a se retrair para dentro de sua concha, Minami sempre parecia perceber. A primeira vez, quando o gerente a interrompeu, ele percebeu. A segunda vez, quando ela hesitou em assistir à apresentação dele, ele percebeu. Toda vez que ela se sentia perdida, sempre que ela não sabia o que fazer, Minami sempre esteve presente, sempre em contato, sempre dando aquele empurrãozinho. E desta vez, não foi diferente. Boshi abriu a boca. Em seguida, fechou novamente. Seus dedos se fecharam em punhos. Ela podia sentir seu coração batendo forte no peito. Desta vez, ela não fugiria. Ela baixou a cabeça, e com voz clara e firme, ela disse: sim, tem algo que eu quero te contar, Minami-senpai. E com essas palavras, a coragem que ela pensava ter se esgotado, voltou a invadir seu peito. Ela estendeu a mão, e agarrou-lhe a mão. Dessa vez, ela não hesitaria. Capítulo 71. Starry era uma pequena casa de shows com música ao vivo. Teve alguma popularidade, mas não era exatamente um nome de grande renome. Por causa disso, trabalhar lá não era muito exigente. As tarefas habituais de Boshi não eram complicadas. Ela basicamente ficava atrás do balcão, servir bebidas aos clientes de vez em quando. Mas hoje, as coisas eram diferentes. Como Boshi tinha algo importante a dizer a Minami, ele não foi para casa imediatamente. Em vez disso, ele a esperou no Starry. É claro que ficar parado sem fazer nada teria sido um pouco estranho, então a gerente da loja, Seika Minami, substituiu temporariamente Yamada no balcão de atendimento. Inicialmente, Seika achou que era uma boa ideia, mas no momento em que Minami se sentou atrás do balcão, ela se arrependeu imediatamente. Por quê? Porque um estranho fenômeno estava se desenrolando dentro de Starry. Após a apresentação ao ar livre de Minami, um grupo de pessoas da plateia o seguiu até o interior do estabelecimento. E muitos deles eram mulheres, provavelmente estudantes universitários de uma universidade próxima, ou então mulheres que trabalham e saem para tomar um drink no fim de semana. E eles não estavam lá pela música. Eles compraram seus ingressos. Eles pediram suas bebidas. E então, eles se reuniram em volta do balcão, onde Minami estava sentada. Em vez de ouvir a apresentação ao vivo, todos estavam tentando falar com ele. Seika quase pegou uma vassoura, e ela mesma os expulsou de Starry. Tic, essas mulheres. Ela estava a cerca de 3 segundos de expulsá-los pessoalmente. Se não fosse pela Parasan e pela Kikuri assegurando, Starry teria entrado para a história, como a primeira casa de shows em Shimokitazawa, remover à força os clientes pagantes. Enquanto isso, completamente alheio ao caos, Minami sentou-se atrás do balcão, analisando os recibos com sua habitual calma. Seus belos traços pareciam especialmente pensativos. O brilho quente das luzes da loja projetava sombras suaves em seu rosto, e por causa disso, várias estudantes universitárias estavam na multidão. Ficamos completamente hipnotizados. Alguns até sacaram seus celulares, para tirar fotos deles secretamente. Mesmo depois de Tori os ter avisado nervosamente para não fazerem, eles só deram um pedido de desculpas sem muita convicção, e continuou tirando fotos. E depois havia as mulheres mais velhas, as mulheres de escritório confiantes, aqueles que não estavam ali apenas para assistir. Minami-kun, você mora sozinho em Tóquio, não é? Deve ser difícil se virar sozinho.
Sabe, se algum dia você precisar de uma ajudinha financeira, você sempre pode vir à casa da Onei-san. Suas vozes transbordavam sugestão. Seus sorrisos estavam repletos de significados ocultos. Suas intenções são cristalinas. Minami suspirou. Ia ser uma noite longa. Sinceramente, Minami não se importava. As palavras daquelas mulheres, as paqueras, os convites nem tão sutis, a brincadeira provocativa, nada disso o abalou. Ele simplesmente continuou seu trabalho, analisando os recibos com sua habitual calma, um sorriso educado e bem-humorado no rosto, conversando com desenvoltura com as mulheres ao seu redor. Mesmo com tantas pessoas falando com ele ao mesmo tempo, ele lidou com tudo com facilidade. Nem um único sinal de nervosismo. Sua mente afiada tornava o cálculo de recibos uma tarefa fácil. Todas as transações foram processadas de forma rápida e impecável. A caixa registradora emitiu um sinal sonoro quando ele passou as compras pelo leitor de código de barras. Uma passagem. Era tudo o que ele precisava. O grupo de mulheres que assistia à cena soltou pequenos suspiros de admiração. O que Minami está pensando? Nossa, essas mulheres são muito ricas e meio burras. Eles pagaram 1.500 ienes pelo ingresso. Gastei ainda mais com bebidas. E eles nem estavam lá para assistir à apresentação. Eles estavam simplesmente sentados ali. Oferecer dinheiro a ele para que ele batesse papo. Esse dinheiro é fácil demais. Minami conteve uma risadinha enquanto fazia a contagem mental dos números. Talvez quando ele ficasse rico, ele abriria sua própria casa de shows. Enquanto isso é meio incrível. Itori, agora que terminou seu trabalho, dei uma olhada rápida em Minami. Ela abriu ligeiramente a boca em surpresa. Ela vinha ajudando a irmã no Starry há muito tempo, mas nem ela conseguia atender tantos clientes ao mesmo tempo. E então, sou só eu, ou a maioria dos clientes aqui são mulheres. Para-san piscou incrédulo. Caramba, será que ser gostosa é mesmo tão lucrativo assim? Se este fosse um dia normal, neste momento, não deveria haver tantos clientes no Starry. Esse cara, Seika, o gerente. Ela tomou goles lentos de seu leite com morango. Sua expressão era sombria. Escutem bem. Ela falou. Seu tom era sério. Se algum de vocês algum dia namorar a Minami, é melhor tomar cuidado. Ela olhou para Itori. Seu olhar penetrante. Porque se ele algum dia resolver começar a aprontar, ele poderia ter uma mulher diferente na cama todas as noites. E nunca repita nenhuma delas. 365 dias por ano. Itori congelou. Suas mãos apertavam o balde de água. Ela se encolheu retraindo-se. Ela podia sentir o peso do olhar de Seika. E então, Minami apareceu, transportando uma bandeja de bebidas. Minami-san, o que é isso? Algumas clientes me obrigaram a usá-los. Eles me deram demais, então vocês podem ficar com alguns. Minami tomou um gole de sua limonada enquanto se sentava, completamente alheio à tensão no ar. Eles te deram demais. Itori e Para-san olharam fixamente para ele. Clientes. Oferecer bebidas grátis. Para um funcionário. Isso não era normal. Isso é injusto. Para-san murmurou. Itori assentiu com a cabeça em concordância. Em nenhuma ocasião um cliente do sexo masculino jamais lhes ofereceu bebidas. Mas e Minami? Fiquei ali sentado. Estar com calor. E bebidas grátis caíram no colo dele. Inaceitável. Enquanto as duas garotas resmungavam entre si, Seika se aproximou, segurando um recibo. Ela parecia em conflito. Minami, você calculou os números errado? Minami olhou para cima. Impossível. O cálculo mental sempre foi a minha especialidade. Seika esfregou as têmporas. Ela conferiu os números 2 vezes. Em seguida verifiquei 3 vezes. Seu rosto se contorceu em confusão. Mas, isto é, Itori e Para-san examinaram atentamente o recibo. Eles leram o total. E então, ambos ficaram em silêncio. Por quê? O valor em dinheiro no recibo equivalia à receita de um dia inteiro da Starry. E muito mais. Será que cometi um erro? Para-san sussurrou. Sua voz estava fraca. Não. Minami largou o celular. Sua expressão era confiante. Eu nunca erro em cálculos mentais. Não com números abaixo de 6 dígitos. As garotas olharam fixamente para ele, estupefato. E então Minami sorriu. Droga. Vocês ganham tudo isso em uma única noite? Silêncio. Todos. Apenas. Encarou. Ele, naquele momento. Elas não estavam olhando para um cara que atraía mulheres como abelhas ao mel. Eles não estavam olhando para um recepcionista bonito. Eles estavam diante de uma verdadeira máquina de fazer dinheiro ambulante. Minami-kun. Para-san sorriu. Sua voz era perigosamente doce. Você já pensou em ficar com o emprego do Yamada? Ou talvez, a de Kikuri? Quer dizer, Kikuri quase não aparece por aqui mesmo. Poderíamos demiti-la sem problema algum. Espera aí, Para-san. Não traia seus amigos por dinheiro. Itori tapou freneticamente a boca de Para-san. Depois que Para-san se acalmou, Itori enxugou o suor da testa. E então, ela olhou para Minami. A expressão dela, profundamente dividido. Minami-san, sabe do que você me lembra? Minami inclinou a cabeça. Itori respirou fundo. E então, com absoluta sinceridade, ela declarou. Uma súcubo. Minami quase se engasgou com a bebida. E não qualquer súcubo. A expressão de Itori era de absoluta seriedade. O tipo que se aproveita de garotas inocentes e de coração puro. Minami suspirou. Não era assim que ele imaginava que sua noite terminaria. Ele tinha lido muitas postagens na internet sobre esse anime antes de reencarnar. Todos aqueles tópicos de fóruns online. Todos esses memes. Todos aqueles comentários sobre Itori-mama e Parashi Kikuri. Mas nunca, uma vez sequer. Será que ele realmente pensou que viveria para ouvir isso? Tanto faz. Pelo menos ganhei algum dinheiro. Ele pensou consigo mesmo. Com o fã-clube da irmã mais velha finalmente se desfazendo, Minami se acomodou novamente.
e esperou, para que o turno de Tori termine. Ele estava curioso. O que exatamente era tão importante? O que poderia deixar alguém tão tímido quanto Tori? Ela faria de tudo para falar com ele? Será que ela lembra de alguma coisa? Ele balançou a cabeça negativamente. Sem chance. Não tem como o simulador estar tão quebrado assim. De qualquer jeito, ele descobriria em breve. Uma hora depois, Seika expulsou os dois. Sua visita terminou por hoje. Vá embora. Você está impedindo que os clientes assistam às outras bandas. Os dois saíram. O relógio marcava 19h30. Minami caminhou meio passo à frente. Boshi vinha logo atrás. O que eu faço? Boshi entrou em pânico. Ela apertou as mãos contra o casaco. Ela planejava perguntar sobre as lembranças, mas como ela deveria começar a conversa? A ansiedade social de Boshi estava em pleno desenvolvimento. Ela seguiu Minami. Sua postura era ereta, a dela ligeiramente curvada. Ela abriu a boca. Então fechei. Abri novamente. Fechei novamente. Ela havia decidido. Ela queria perguntar sobre as lembranças. Ela precisava saber. Mas, como ela deveria começar a conversa? Ela não tinha conversado direito com ninguém há muito tempo. Suas habilidades sociais estavam enferrujadas. Ela entrou em modo de pânico. Como posso dizer isso? Seu monólogo interior mergulhou no caos. Minami-senpai, você também tem essas lembranças, não é? Não. Direto demais. Minami-senpai, você sabe alguma coisa sobre as memórias na minha cabeça? Não. Isso parece um interrogatório, tá? Quanto mais ela pensava nisso, quanto pior ficava. Ela apertou a cabeça com as mãos. O que ela deveria dizer? Eu não passo de uma mulher indigna, por favor, cuide de mim de agora em diante. Não, é algo que se diz depois do casamento. Já pensou em dar o nome de Minami Nozaki para o nosso filho? Não, eles nem sequer eram casados ainda. Então, quando vamos nos casar? Não, parar. Tá. Seu eu interior gritava em círculos, correndo descontroladamente em sua mente. E então, Minami parou de andar repentinamente, perdida em pensamentos. Boshi não conseguiu reagir a tempo. Ela esbarrou nas costas dele. Ela levou as mãos ao nariz. Suas bochechas coraram. Por que ele parou tão de repente? Ele tinha. Descobriu o que ela queria dizer. Ela deu uma espiada no rosto dele. Sua expressão era, igual a sempre, limpar, gentil, relaxado. Ela soltou um pequeno suspiro. Ótimo. Ela não se expôs. Itori-san. Ela sentiu um nó na garganta. Minami se virou para encará-la. Seu olhar era calmo, mas as palavras seguintes dele despedaçaram completamente a alma dela. Você queria falar sobre as lembranças que surgiram de repente na sua cabeça, não é? É. Boshi se sentia como um pato sendo estrangulado. Seu rosto ficou vermelho vivo. Seus olhos se arregalaram em choque. Instintivamente, ela recuou. Sua voz era quase um sussurro. Como? Como você sabia disso? Sim, como? Será que Minami tinha poderes de leitura de mentes? Será que isso foi SP? Ou será que foi porque, em suas memórias, eles já eram um casal casado, e suas almas estavam naturalmente em sintonia? Ela começou a pensar demais novamente. Mas então, Minami riu. Sua expressão era divertida. Não é leitura de mentes. E nós definitivamente não somos um casal de velhos casados. Ele levantou a mão e apontou para a boca dela. Itori-san, você sabia? Quando você começa a pensar demais, você acaba dizendo seus pensamentos em voz alta sem querer. Os olhos de Boshi se arregalaram em horror. Ela levou as mãos à boca. Toda a sua existência se desfez em pó. Ela disse isso em voz alta? O que ela disse? O que ele ouviu? Sua alma acendeu. Ela queria se enfiar num buraco e morrer. Este foi o pior dia da vida dela. Boshi completamente indefeso. Seus grandes e belos olhos estavam cheios de pânico. Bem lá no fundo, ela estava se amaldiçoando. Sou um completo idiota. Portanto, não houve leitura de mentes. Ela simplesmente disse tudo o que estava pensando. Então, o que exatamente você queria me perguntar, Itori-san? Minami deu um passo à frente. Ele acelerou o passo. Boshi recuou instintivamente. Passo a passo. Ele avançou. Ela recuou. Até, ela bateu as costas contra a parede. Ela estava presa. Minami parou bem na frente dela. Sua presença pairava sobre ela. Ela encolheu-se no canto com um rosto suplicante. Minami-senpai, você já não sabia o que eu queria perguntar. Não é a mesma coisa. Minami inclinou-se para frente com uma expressão séria. Quero ouvir você mesmo dizer isso. O cérebro de Boshi simplesmente desligou. O brilho quente do poste de luz iluminava sua pele pálida, fazendo-a parecer quase etérea. Mas, em meio ao pânico avassalador, apenas um pensamento ecoava em sua mente. Estou acabado. Se Minami-senpai decidir me intimidar aqui, não poderei recusar de jeito nenhum. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.